Fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas. Há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Alô, alô, Brasil! Chegando no ar da Rádio Bandeirantes para a apresentação do Esporte em Debate. Até 19 horas e 30 minutos, você vai acompanhar em AM 1170 e FM 85.7 para a região de Campinas. As principais informações e para Ribeirão Preto AM 1270 e FM 85.7 também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E no Fala Galera de hoje, os seguintes temas: Ribamar e Luca. Pode ser essa uma boa dupla para 2023? E para os bugrinos, Jamerson Bahia é o melhor lateral do Guarani nos últimos anos. Então, repito uma vez mais, para os pontepretanos, Ribamar e Luca, pode ser essa uma boa dupla para 2023? E para os bugrinos, lateral esquerdo, Jamerson Bahia é o melhor lateral do Guarani nos últimos tempos? Opine. 97102-1493. 97102-1493. É o WhatsApp da Rádio Bandeirantes para você mandar para cá suas mensagens de áudio e também mensagens de texto. Áudio 40, 50 segundinhos e um texto curto para dar tempo do maior número de participantes no programa de hoje. E vamos aos destaques do Esporte em Debate desta sexta-feira. Ponte Preta não poderá contar com a volta de Fecim para enfrentar o Vila Nova amanhã, às 19 horas no Majestoso. Mas tem Igor Formiga liberado pelo departamento médico e o retorno de Elvis após cumprir suspensão. Ribamar deve ganhar sequência como titular. Hélio dos Anjos voltou para a formação original após testes com 3 zagueiros. Pelo menos 2 novidades serão apresentadas no time do Guarani para enfrentar o Ituano amanhã no estádio Novelli Júnior em Itu, às 18 horas e 30 minutos. Ronaldo Alves ganhou oportunidade na defesa e vai substituir João Vitor suspenso com o 3º cartão amarelo. A dúvida é no meio-campo, com possibilidade de Eduardo Persson aparecer entre os titulares. Rodrigo Andrade não treinou durante a semana com fadiga na panturrilha. Palmeiras atropelou Curitiba 4-0 e fica com 99% de chances de ser campeão. Verdão calcula mais 4 vitórias para confirmar o título antecipado do Brasileirão. Também pela Série A, o São Paulo venceu ontem o América em Belo Horizonte pelo placar de 2-1. Avaí é punido e perde mando de campo por corte em cabos do VAR. Episódio ocorreu na partida contra o Atlético Goianiense e o time catarinense foi responsabilizado pelo STJD. Lionel Messi confirma que Copa do Catar será o último compromisso com a seleção argentina. Craque argentino também recebeu propostas para voltar ao Barcelona no ano que vem e encerrar a carreira no clube espanhol. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes.
Destaque do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado, diz aí CH. Boa tarde a todos, um grande abraço para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Amanhã sábado nós teremos 2 partidas, além de outras, mas envolvendo os times de Campinas. O Guarani vai a Itu, pegar o Ituano, e a Ponte enfrenta o Vila Nova dentro do Majestoso. O jogo de Itu começa às 6h30 e o jogo da Ponte no Majestoso às 7 horas contra o Vila. Por que deste destaque? Para a preocupação que tenham no encontro das torcidas, no retorno da torcida do Guarani, que será muito grande lá em Itu, para Campinas. Que a Polícia Militar esteja atenta para que depois a gente não precise lamentar. A torcida do Guarani vai se deslocar em grande número, existe até uma promoção da diretoria para levar o maior número de torcedores para Itu, e a torcida da Ponte, ela quando joga em casa, horário legal, 7 da noite, ela vai realmente para o campo. Cerca de 5.000 torcedores com toda certeza. Qual a minha preocupação? É no retorno da torcida do Guarani para Campinas. Pode existir, dependendo do tempo, né, dos descontos, essa coisa toda, pode existir um confronto. As torcidas podem se cruzar, e o que não seria bom. Então fico alerta, a minha preocupação, para que efetivamente a Polícia Militar tome providência para que exista a escolta, a preocupação, né, a atenção para que as vias utilizadas pelos torcedores possam estrategicamente não se coincidirem. Esse é o alerta, o desejo e a minha preocupação amanhã. E que tenhamos 2 grandes partidas. Em Itu, que o Guarani vença, e que em Campinas a Ponte consiga vencer o Vila Nova. Principalmente, além do futebol, sem violência. Esporte em debate, na Bandeirantes. Bem, vamos com as informações da Ponte Preta no ar da Bandeirantes. Após 2 derrotas consecutivas, a Ponte Preta retorna a campo neste sábado para enfrentar o Vila Nova no Moisés Lucarelli. Tentando se reconciliar no campeonato, a Macaca busca mais um triunfo dentro de casa para eliminar de vez qualquer risco de rebaixamento. Mas com o adversário na cola, uma derrota faz com que a equipe goiana ultrapasse a Macaca na tabela de classificação. Vai ser um jogo difícil também, dentro de casa. É um time que está vindo numa evolução boa dentro do campeonato. E para voltar a vencer no campeonato, a Macaca vai precisar quebrar um tabu que já dura 8 anos. Desde 2014, a Ponte não vence o Vila Nova. De lá para cá, foram 7 empates e 1 vitória da equipe goiana. Jogo duro, porque o Vila Nova vem de jogos, muito bons jogos aí, né? Vem de resultados bons também, equipe que vem na evolução, e a gente, pelo fato de estar 2 rodadas sem pontuar, cria-se um clima de um pouco mais de pressão, porque o torcedor quer a vitória, o torcedor está um pouco chateado pelos 2 últimos resultados, mas a gente vai em busca desse resultado aí que vai ser importante, né? Não só para mim individualmente, pelo dia que é especial para mim, mas para a instituição e para os torcedores que vão estar aqui. Artilheiro da equipe na competição, Luca vai completar amanhã o seu 100º jogo com a camisa da Alvinegra. Confirmado entre os titulares, o camisa 9 deve atuar mais uma vez ao lado de Ribamar. Isso porque Fecim, que se recupera de um problema na coxa, segue como desfalque para Hélio dos Anjos. Por outro lado, o treinador vai contar com o retorno de Elvis. O meia cumpriu suspensão contra o Sampaio Correia e volta a ficar à disposição. Já Igor Formiga, que foi dúvida durante a semana, está liberado e segue na equipe titular. E depois de testar novamente a equipe com 3 zagueiros, Hélio dos Anjos deve voltar com a formação original para o duelo de amanhã. Com isso, uma provável escalação vem com Kaique França no gol, Igor Formiga, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur na defesa, Felipe Amaral, Leonaldo, Alisson e Elvis no meio, e no ataque, Ribamar e Luca. Para o torcedor interessado em comparecer ao Majestoso, os ingressos já estão à venda e os preços variam entre R$20 a inteira e 10 a meia para arquibancada e também para geral. Ponte Preta e Vila Nova entram em campo às 7 horas da noite no Moisés Lucarelli.
Esse jogo é especial para um jogador. Luca, ele completa 100 jogos com a camisa da Macaca. Artilheiro da Ponte Preta na temporada e vice-artilheiro da atual edição da Série B do Campeonato Brasileiro. Se existe uma coisa que esse atacante sabe fazer é balançar as redes. Cabeça é gol! Necessárias apenas 2 passagens para Lucas se tornar um dos grandes ídolos da torcida. Com a camisa da Ponte, o atacante marcou 44 gols e foi fundamental em vários momentos da equipe nos últimos anos. Clube muito importante na minha vida, um clube que eu aprendi a gostar, eu aprendi a amar, que a minha família aprendeu a amar e não tem como nunca esquecer o que eu vivi aqui. E eu ainda tenho muita coisa ainda para mostrar aqui na Ponte Preta, sem dúvida nenhuma. O maior orgulho da minha carreira. Autor de marcas significativas, o camisa 9 está próximo de alcançar mais um feito com a camisa da Ponte Preta. Contra o Vila Nova amanhã, Luca vai completar 100 partidas vestindo o manto que ele mais se identificou em toda a carreira. O que eu mais me identifiquei, não foi a que eu mais joguei, mas um clube que, pela intensidade que é a Ponte Preta, por tudo que eu vivi aqui, é o clube que eu me identifico bastante. É um número significativo e para mim é muito importante, cara. É uma semana totalmente diferente para mim. Estou muito feliz e eu espero poder, num dia tão especial para mim, conseguir a vitória, sair feliz e deixar o torcedor também contente. Esses números citados também transformaram Luca no 4º maior artilheiro da Ponte no século. Com gol marcado contra o Londrina, o atacante ultrapassou William Batoré na artilharia e fica atrás apenas de Renato Cajá, Washington e Roger. Poder disputar com grandes jogadores que passaram aqui, fico muito feliz. E quem sabe a gente poder marcar mais vezes aí para cada dia mais estar subindo, né? Na primeira passagem pelo Moisés Lucarelli em 2017, Luca ficou perto de conquistar o título do Campeonato Paulista. Naquela edição, a Ponte Preta, que tinha uma das melhores campanhas do estadual, foi derrotada pelo Corinthians na grande decisão. Medalha de prata que ficou engasgada na garganta da torcida e, é claro, na de Luca também. A mais dolorosa da minha carreira. Mais difícil de você digerir ela, né? Porque foram vários dias de não conseguir dormir, de estar todo momento pensando ali naquela final. E sem dúvida nenhuma, a que mais me deixou mais chateado por mais tempo, né? Porque a gente vinha de ter tirado 2 grandes clubes que talvez seriam muito mais candidatos ao título que o Corinthians, né, naquele momento. E por alguns minutos de descuido a gente acabou perdendo o título, né? Na partida de amanhã contra o Vila Nova, Luca vai ganhar uma homenagem pela marca de 100 jogos com a camisa da Ponte. E o que ele pretende fazer para retribuir todo esse carinho é deixar novamente a sua marca e ajudar a Macaca a sair de campo vitoriosa mais uma vez. Sem dúvida, eu estou até um pouquinho ansioso para essa partida aí, porque como eu te falei, cara, 100 jogos não é do dia para a noite, né, cara? Eu precisei jogar 2 temporadas aqui para conseguir esse número e eu estou um pouco ansioso, sim, porque não é fácil, né? E eu vou dar o meu máximo e até tentar dar um pouco mais para que esse gol possa sair. Bem, Tigrão, vamos debater a Macaca. Só uma alteração do time que conseguiu a reação no segundo turno na competição depois da janela de transferências. Não ter o Fecim,
vai jogar o Ribamar. Qual que é a sua expectativa para o jogo de amanhã? Jogo que você estará nos comentários na transmissão do Leandro Boles pela Rádio Bandeirantes. Ô Batista, a minha expectativa é que a Ponte retome o campeonato, né? Porque depois que ela ganhou o jogo do Londrina e atingiu 43 pontos, que para mim matematicamente livra. Pode ter uma contradição nisso, pode ter uma alteração? Sim, pode ter. Mas dificilmente alguém vai cair com 43 pontos. E aí a Ponte veio para um jogo contra o Cruzeiro, começou até bem o jogo, saiu na frente e tal, mas cometeu alguns erros de finalização e principalmente no seu sistema defensivo, tomando 4 gols, se desconcentrou, deu uma desarrumada na casa. E aí, contra o Sampaio Corrêa, tudo isso depois de ter conquistado o 43º ponto. Pega o Sampaio Corrêa lá em São Luís e começa o jogo dormindo, né? Toma um gol de lateral e tal. Então, o que a gente tem de expectativa? Exatamente que o time volte a ter a concentração, o interesse pela competição e a intensidade que resgatou essa reação da Ponte dentro da competição. Intensidade, sobretudo, mostrada nos jogos dentro do estádio Moisés Lucarelli. E o adversário, o Vila Nova, ele viveu uma situação meio parecida com a da Ponte na competição. Ou seja, esteve durante muito tempo ameaçado, esteve durante muito tempo como lanterna do campeonato e depois reagiu. Foi buscar jogos importantíssimos. Acabou dando uma juntada nos cascos e está numa situação, se não confortável, quase que já de permanência assegurada com 41 pontos. A Ponte tem 43 e o Vila Nova tem 41. Então você fica olhando o jogo assim, todo mundo pensando agora só em permanência, né? Acabou aquela expectativa matemática da Ponte de subir, que a gente há muito tempo vinha dizendo aqui que não ia dar. O time perdeu muitos pontos antes, tinha um passivo muito grande, e aí a expectativa e o objetivo agora da Ponte praticamente alcançado, o Vila Nova muito próximo, é de permanência. E um com 43 e um com 41, o empate não é ruim para ninguém não, hein? A Ponte iria a 44, tal, praticamente resolve 100%, e o Vila Nova avançaria mais um pouquinho. Mas eu tenho expectativa de um jogo muito duro, de um jogo muito pegado, cuidado com a bola aérea em cima do Donato, que é aquele zagueiro de 6,28 metros de altura, é um cara que joga olhando todo mundo por cima, né? É um cara que tem um nível de impulsão somado à altura que ele fica imbatível no jogo aéreo, então a bola ofensiva por cima da equipe do Vila Nova, escanteio, falta lateral, merece uma atenção especial da Ponte. E o time está bem escalado, é o que tem de melhor, fora o Fecim, que está contundido, acho que mantém a coerência o Hélio dos Anjos, e a gente espera, sinceramente, uma Ponte intensa, como vimos em tantas oportunidades na sua belíssima campanha dentro de casa. Mas é jogo duro, hein? Vila Nova, exemplo da Ponte, também cresceu muito e vem aí para buscar ponto ou pontos amanhã, a partir das 19 no estádio Moisés Lucarelli. O Vila Nova somou 27 pontos, terceira melhor marca da competição no período de recuperação, você pegando um recorte das duas últimas 10 partidas, atrás apenas de Cruzeiro e Ituano. O time tem outra marca importante, apenas 8 derrotas em 33 jogos, é o terceiro time que menos perdeu no Brasileirão, somente Cruzeiro e Grêmio perderam menos que o Vila Nova. A compensação foi o que mais empatou, né? Que gosta de um empate na grandeza, o Vila Nova. O time provável do Vila Nova: Tony, Alex Silva, Rafael Donato, Alisson, Cassiano e William Formiga, Souza, Arthur Rezende e Wagner, Dentinho, Neto, Pessoa e Caio Nunes. Esse é o time do Alaal. A sua expectativa para o jogo em CH? 17 empates esse time teve no campeonato. Não é brincadeira, quase metade. 17 empates. Se quiser apostar para amanhã, bom palpite, hein? Então é o seguinte, a Ponte precisa mobilizar de novo.
Eu estou falando no olhômetro. Nós fizemos as 2 partidas últimas. O time tomou 6 gols e está diferente. Se o problema é dinheiro, se não é, se é mobilização ou não é, se teve briga interna, a gente não sabe. Se escalou errado ou não é. No campo, o time não jogou. Não jogou nem um futebol parecido que trouxe a Ponte aos 43 pontos. Principalmente nesse... É o apresentador açougueiro. Ele adora um recorte. Não é? Então é o seguinte, no recorte... Recorta aí meio quilo de alcate para mim, né? No recorte, a Ponte não pode apresentar o futebol que apresentou, apesar da oscilação ser normal. Mas o que não é normal é tomar 6 gols em 2 jogos. Então, o que eu espero do jogo? É uma Ponte voltando a guerrear, que é a sua característica. Intensa, com vontade. Jogando em casa, ela é muito forte, só que ela tem que transformar isso em atitude. Se ficar com nheco-nheco, com mimimi, vai perder do Vila Nova. Que o Vila Nova tá mal? Tá mal. Tá com 41, é pior que a Ponte? É. A Ponte tem mais time? Tem. Só que tem que transformar toda essa teoria em coisa concreta, que é jogar minimamente o futebol. E se está bem escalado, concordo com o Tigrão, está bem escalado, não tem segredo nenhum, é na frente com o Ribamar e Luca, e o Luca amanhã, eu recebi uma mensagem, não é, que o Luca vai fazer gol amanhã. Dele mesmo? Dele. Do Luca? Não, uma mensagem de um grande torcedor. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. E agora, informações do Guarani chegando no ar da Bandeirantes. Em busca da 5ª vitória consecutiva na Série B, o Guarani viaja a Itu para o confronto deste sábado contra o Galo. Com ótimos resultados nas últimas partidas, o Bugre abriu 6 pontos para o Z4 e pode ainda, nessa rodada, garantir a permanência na Série B, caso vença o Ituano. Eu acredito muito no trabalho, né? Eu já disse algumas vezes, nada supera o trabalho. E foi isso que a gente fez, nós trabalhamos muito, acreditamos, acreditar também é muito importante e isso com certeza nos deu confiança dentro de campo, junto com o trabalho do professor Moser. Autor de 2 gols do Guarani na competição, Bruno José vive boa fase após incertezas durante a competição e deve aparecer entre os titulares. Quem também vive um bom momento desde que chegou ao Brinco de Ouro é Jamerson. O lateral esquerdo assumiu a titularidade e se tornou o maior garçom da equipe, com 6 assistências em 15 jogos. No campeonato, o camisa 83 é o segundo melhor assistente, atrás somente de Nenê, com 7. A diferença é que o meia do Vasco precisou de 28 partidas para alcançar a marca. Em relação ao confronto contra o Ituano, novas peças devem aparecer na equipe. Ronaldo Alves, que se recuperou de lesão, volta a ganhar uma oportunidade na defesa no lugar de João Victor, suspenso. Quem também pode aparecer entre os 11 iniciais é Eduardo Persson. O meia deve substituir o lesionado Leandro Vilela. Por outro lado, 2 desfalques são certos para a partida. Bruno Miranda, que estava com a seleção boliviana, voltou com uma lesão no calcanhar, enquanto Richard Rios, que foi expulso contra o Londrina, também deve ficar de fora. A esperança do Guarani é que Rodrigo Andrade se recupere da fadiga muscular e entre em campo contra o Galo. Sendo assim, um provável Guarani vem com Kozlinski no gol, Diogo Matheus, Ronaldo Alves, Derlan e Jamerson na zaga, Rodrigo Andrade ou Madison, Persson e Giovanni Augusto pelo meio, enquanto Bruno José, Isaac e Yuri Tanque formam o trio de ataque. Ituano e Guarani entram em campo às 6h30 no estádio Novelli Júnior. Era um jogo muito difícil, né? É uma equipe que está brigando pelo G4, mas a nossa equipe vem numa sequência muito boa, vem de jogos muito bons e com certeza nós vamos para Itu para buscar uma vitória. Vamos debater aqui, vamos falar do Guarani, o Bugre, que joga contra o Ituano, 18h30. Esse é o jogo comando da Rádio Bandeirantes, no estádio Novelli Júnior, em Itu. E o Guarani está com uma promoção. Quem é sócio torcedor do Guarani vai até a secretaria do clube. Comprando o ingresso que custa R$20, ganha o transporte para ir até Itu para acompanhar o Guarani contra o Ituano. Vamos lá, eu começo com você, CH, que estará comentando a partida pela Rádio Bandeirantes, Guarani Ituano, lá em Itu. Diz aí, CH.
Bom, que as autoridades de Itu e de Campinas, principalmente, fiquem atentas com o deslocamento da torcida do Guarani, que vai ser grande. E outro detalhe, a Ponte joga um pouco depois. O jogo em Itu é 6h30 e em Campinas é 7, é isso, Tigrão? Ou 7h30? Exato, 7 horas. Então, na volta, e sabe quanto que dá de Itu aqui? Estamos avisando aqui a semana inteira. De Itu aqui de busão, uns 45 minutos. Então, por favor, já viu, né? Polícia, pessoas envolvidas em segurança, atenção para esse jogo, porque a torcida do Guarani vai em bom peso lá para Itu. Bom, sobre o jogo, o Guarani tem um problemaço para a partida. Não conta com 2 jogadores importantes dos titulares no time titular. Os 2 volantes provavelmente não vão jogar. E é aí que mora o problema. Quem vai jogar no lugar? Eu acho, é palpite, não tenho nenhuma informação, que vai Madison e Persson. Pelos problemas apresentados. Cartão, contusão, tudo aquilo que a gente vem falando aqui todo dia no programa. Essa é a tendência. E o Ronaldo Alves no lugar do João Vitor, não é? Na zaga do lado direito, enfim, é esse time que deve frequentar a partida e estar escalado para o jogo contra o Ituano. Para mim, o Ituano leva um certo favoritismo, pelo momento, pelo time, só que o Guarani está assim, ó, subindo de produção, e tem jogado bem também, não está só conquistando o resultado, são 4 jogos, quatro vitórias em um futebol apresentado organizado. Então vai ser um jogo extremamente bom, na minha opinião. E se o Guarani repetir a organização e a intensidade que tem apresentado nos últimos jogos, o Ituano também vai ter muito problema. Enfim, vai ser um grande jogo de futebol que vence o melhor, mas se o Ituano está bem, o Guarani também está muito bem. Agora, o Tigrão, o Rodrigo Andrade, o problema dele é na panturrilha. E ele talvez até nem esteja sentindo dor, mas para não estourar o jogador, acho que ele não vai. Até porque ele não treinou, né? Não treinou a semana inteira. Ele não treinou a semana inteira. Então, qual é a sua dupla de volantes? Esse é o grande problema, já que na zaga lá no jogo o João Vitor, o Ronaldo Alves troca de lado, né? Mas... enfim, o Ronaldo Alves é muito bom zagueiro, acredito que não haverá problema. E a dupla de volantes, já que não vai ter aí o Rodrigo Andrade? Só explicando o negócio do Ronaldo Alves, quando ele jogou com o João Vitor, ele é destro e joga do lado esquerdo, né? Aliás, jogando no lugar do Derlan, perdão. O Derlan que estava contundido, canhoto nato. O Derlan só joga do lado esquerdo e o João Vitor do lado direito. Deu liga. Acho até que a zaga nos surpreendeu positivamente. Agora... quando saiu o Derlan, né, o Ronaldo Alves, que é esse cara destro, ele se adapta magnificamente bem ao lado esquerdo. Só que agora quem não joga é o João Vitor, e não dá para manter o Ronaldo Alves do lado esquerdo, porque, como eu disse, o Derlan só joga lá. Então o Ronaldo Alves vai para o lado direito, eu não vejo problema. Primeira coisa que eu queria dizer é isso. Ontem um torcedor, um ouvinte nosso disse, mas o Ronaldo Alves, quando vai para o lado direito, ele cai de produção. Eu acho que não vai ter problema, eu acho, antes do jogo, é teoria. Mas eu já ouvi atuando bem, tanto na esquerda como na direita, e para mim, o Ronaldo Alves é o melhor jogador de zaga que o Guarani tem. O Moser opta por deixá-lo na reserva. A gente tem que respeitar, mas eu acho que ele é mais jogador do que o João Vitor e mais jogador do que o Derlan. E não vai ter problema do lado direito. Respondendo a sua pergunta objetivamente, existem algumas opções, né, que não vêm sendo utilizadas. Silas, Índio, mas eu acho que se o Rodrigo Andrade realmente não jogar, é um problema sério para o Guarani, porque são 2 jogadores no mesmo compartimento, no mesmo setor do campo, né? O Leandro Vilela é contusão e o Rodrigo Andrade também. E aí, ele vai lançar a mão do Silas, que é um cara mais defensivo e canhoto. E o Richard suspenso, né, Tigrão? Esse seria uma opção para começar a partida, também está com o 3º amarelo. Não, então, foi expulso. Foi expulsão. Então nós estamos com 3 caras do mesmo setor. E olha quanto volante o Guarani tem. Ainda tem Silas, ainda tem Madison, ainda tem o Índio, né? Então tem o Persson. Veja, tem 3 fora de combate, a gente lista mais 4. Eu acho também que pelo tempo de inatividade
sem iniciar uma partida, às vezes não aparecendo nem no banco do Silas e do Índio, que não tem muito o que inventar moda aí. Eu acho que ele deve fixar o Madison como primeiro, o Persson segundo, saindo um pouquinho mais, e aí fecha as duas meias, de um lado com o Giovanni Augusto e na outra com o Isaac, que faz aquela conhecidíssima meia-água, que deu certo, típico jogador de quarto homem de meio campo, mas quando o time desce ele ocupa uma posição importante do lado esquerdo. São desfalques sensíveis e eu não atribuo, apesar do Guarani desfalcado, eu não atribuo não favoritismo para o Ituano. Eu acho que é um dos jogos mais equilibrados da Série B até agora, com tendências e com objetivos diferentes. O Guarani querendo consolidar a permanência e o Ituano ainda querendo mostrar que quer subir. Vai ser um jogaço, mas pau a pau, 50% de possibilidades para cada um. E um abraço para todo mundo que está vendo o programa aí em Itu. Juízo amanhã, tem muito torcedor do Guarani que vai para Itu. Vamos receber bem a moçada, o Guarani também que chegue lá, sua torcida comportada, ver o futebol é entretenimento, é diversão, que não vire caso de polícia em duas cidades tão próximas, tão amigas, duas cidades tão tradicionais. Juízo quem está indo, cortesia de quem está em casa, para que termine tudo bem. Esporte em Debate, na Bandeirantes. E na sequência do programa, vem aí no comando Leandro Bolles. Valeu, Batistão, muito obrigado. Você acompanhou a primeira parte do Esporte em Debate desta sexta-feira. Uma parte com o pessoal que participou dos Donos da Bola. E agora vamos juntos ao vivo. São 17 horas mais 7 minutos em Campinas. Vamos juntos até as 19 horas mais 30 minutos. Seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Estamos no AM e também no FM. Para você de Campinas e em toda a região, no AM 1170 e no FM 85.7 na faixa estendida. Para você que já tem o radinho mundial da Rádio Bandeirantes, já está sintonizado através do 85.7 na faixa estendida. Você de Ribeirão Preto, alô Ribeirão, aquele abraço, 85.3 na faixa estendida do FM e também no AM 1270. Estamos ao vivo também, com imagens de toda a nossa equipe pelo YouTube da Rádio Bandeirantes. Quase 15 mil inscritos, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Seja um cara legal, se inscrevam no canal, clique no sininho para receber as notificações e sempre que uma transmissão tiver início, você vai ser notificado. E deixe, claro, o seu like na transmissão, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É só clicar aqui, ó, no joinha do YouTube da Rádio Bandeirantes. Muitos assuntos, afinal de contas, a dupla campineira estará em campo em ação amanhã, nesta reta final do Campeonato Brasileiro da Série B. A Série B Abezona pegando fogo, 34ª rodada, depois de amanhã, 35ª, 36ª, 37ª e 38ª, ou seja, só mais 4 rodadas para o fim da competição, a Série B deste ano de 2022, que vai terminar no domingo, dia 6 de novembro. Todos os jogos serão realizados às 18 horas e 30 minutos. O calendário mais ajustado, você já sabe, por conta da Copa do Mundo. Tanto que o Campeonato Brasileiro da Série A vai terminar uma semana depois e da outra já começa a Copa do Mundo, a estreia do Brasil no dia 24 contra a Sérvia. O Brasil joga 24, 28 e dia 2 de dezembro, Sérvia, Suíça e também enfrentando a seleção de Camarões. Mas o nosso assunto é futebol, é o Esporte de Campinas. E a partir de agora você já pode participar conosco através do Fala Galera. 19 é o código de área, 971021493. 971021493 é o WhatsApp. Mande a sua mensagem de áudio, mande a sua mensagem de texto, registre a sua participação, assine a sua mensagem, mensagens de áudio de 30, 40 segundos no máximo, para a gente ter o maior número de participações possíveis. E também registre a sua participação através do Fala Galera com as mensagens de texto 971021493. Hoje temos duas propostas para os ponte-pretanos. E é claro que os bugrinos também podem participar e vice-versa, mas são perguntas específicas em relação aos dois times.
Para os pontebretanos, Ribamar e Luca. Faz o L, Luca. Pode ser uma boa dupla já pensando em 2023? Participe, eu repito, hein? Ribamar e Luca. Pode ser uma boa dupla para 2023? E para os bugrinos, Jamerson Bahia é o melhor lateral do Guarani nos últimos anos. Vou repetir. Jamerson Bahia é o melhor lateral do Guarani nos últimos anos? Participe conosco, 97102-1493. As pautas do programa de hoje, vamos debater com os comentaristas Carlos Henrique, o Bate Pesado, Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, dentro do Esporte em Debate de hoje, que tem com os trabalhos técnicos de Gilberto Sufi e também modulando o YouTube, o Rodrigo Dreyer. Deu duro, chame o Dreyer. Toda a nossa equipe esta comandada técnica por Gil Kleber. A direção de esportes é de Carlos Batista e a direção geral do jornalista Rodrigo Neves. Vamos então com as pautas da Ponte. Ribamar e Luca. Pode ser uma boa dupla para 2023. Elvis entra na vaga de Léo Santos e a Macaca volta ao esquema original. A Ponte Preta não vence o Vila Nova desde 2014. De lá para cá, foram 8 jogos, 7 empates e 1 derrota. E o Luca amanhã vai completar 100 jogos com a camisa da Macaca e pode alcançar Renato Cajá como terceiro artilheiro do século. Tem 44 contra 45 do Cajá. E o Luca vai falar aqui na Bandeirantes sobre esta marca dos 100 jogos com a camisa da Macaca. No Guarani, Jamerson Bahia é o melhor lateral do Guarani nos últimos anos. Ronaldo Alves entra na defesa enquanto Rodrigo Andrade ainda é dúvida para o confronto de amanhã contra o Ituano. Bruno Miranda, o boliviano, voltou da seleção boliviana com problema no calcanhar. Bruno Miranda, que jogou pouquíssimos minutos com a camisa do Guarani, foi para a seleção boliviana, praticamente nem jogou, apenas treinou e voltou machucado. E o Ituano, adversário do Bugre amanhã, é o segundo melhor time do segundo turno, atrás apenas do Cruzeiro. O Ituano, que vem de um empate justamente contra o líder e campeão Cruzeiro, é o segundo melhor time do segundo turno, atrás apenas do Cruzeiro. E aqui, o lateral Jamerson vai falar sobre esse momento positivo do Guarani. Então participe conosco, 97102-1493. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. E quem participa conosco do Esporte em Debate é ele, Carlos Henrique, o Bate Pesado, já está conosco, participando ao vivo. Tudo bem, CH? Agora 17 horas mais 12 minutos. Forte abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Boris. Um grande abraço a todos. Então quer dizer agora que é Jamerson Bahia, né? Se ele quer ser chamado de Jamerson Bahia, vamos respeitar, né? Mas eu acho que não precisa, né? Jamerson não é um nome tão comum, mas eu não tenho nada com isso. Eu vou continuar te chamando de Jamerson. De qualquer maneira, respeito quem pensa diferente. Se ele é o melhor lateral esquerdo dos últimos tempos, seguramente. Não podemos esquecer das boas partidas do Bidu, mas esse moço tem apresentado uma regularidade impressionante. Então, ele está entre, seguramente, os melhores. E a pauta da Ponte, você pode me ajudar, por favor, Leandro Boris? Com toda certeza. Entre os assuntos que vamos abordar é a questão do Luca, que está completando 100 jogos com a camisa da Macaca, e também sobre a possibilidade de Luca e Ribamar, uma boa dupla para 2023, além do Elvis, que volta no lugar do Léo Santos, o Elvis, que esteve suspenso na última rodada. Tecnicamente, sim. Seria muito bom contar com os dois jogadores, mas eu tenho muita preocupação com o orçamento de 2023. A Ponte vai ter dinheiro para segurar essa tropa toda para o Campeonato Paulista da Série A2? A ver. Mas, tecnicamente, não há dúvida. Seria o ideal. Mas como o profeta falaria nesse momento, existe o ideal e o possível. Espero que a Ponte consiga financeiramente segurar essa dupla, porque realmente ela é muito interessante. Muito bem, este é o CH, que estará conosco até às 19 horas e 30 minutos. Hoje, sexta-feira, vamos até às 19 horas mais 30 minutos. Hoje, sexta-feira, dia 7 de outubro. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, também conosco ao vivo, participando do Esporte em Debate. Fala, Tigrão, grande abraço para você, boa tarde. Oi, Bolis. Um abraço para você, boa tarde. Um grande abraço aos amigos da Bandeirantes. Bolis, eu acho que
dentro da pauta inicial aí, né, do Fala Galera, Ribamar e Luca, não deu liga ainda, tem dado mais Luca e Fecim. Mas o Ribamar entrou agora, ele fez apenas uma partida depois da contusão, iniciando o jogo. E olha que entrou com o jogo em andamento e fez um gol importantíssimo lá em Londrina, quando a Ponte estava a pique de ganhar o jogo por 1-0. Você narrou esse jogo, pé quente, e aí 48,5, eu joguei até 49, mas sabe como é que é a Ponte, né? De repente um chutão do Londrina lá para frente e poderia a Ponte perder 2 pontos importantíssimos. Aí o Ribamar entrou, uma bela jogada do Bernardo pelo lado direito do campo, jogou para trás e o Ribamar fez um belo gol. Então acho que tem tudo para dar liga aí, é uma questão de mais algum ajuste. O Ribamar também entrando ainda na sua melhor forma física, readquirindo o melhor ritmo de jogo. Boto fé na dupla. E pelo lado do Guarani, o Jamerson Bahia, opa, é o melhor lateral do Guarani nos últimos anos. Olha, o Bidu fez grandes apresentações, é um jogador técnico, o Bidu era mais de fazer gol. E o Jamerson é mais de garçonar, né? É mais de servir. O Jamerson é mais de servir. E o Bidu, além de servir, era mais finalizador. Eu acho que o Bidu ainda, até pelo status que já tem hoje, de titular absoluto e cobiçadíssimo, né, lá no Cruzeiro, eu acho que ele ainda está um estágio acima. Agora, se você me perguntar para o time, assim, objetivamente, quem foi mais decisivo num recorte aí curto ainda do Jamerson? Perto de 2 ou 3 campeonatos do Bidu. O Bidu ou o Jamerson? Claro que nesse campeonato o Jamerson fez a diferença e é um jogador que também termina a Série B extremamente valorizado. Boles. Beleza, Tigrão? Esse é o Tigrão e o CH ao vivo conosco do Esporte em Debate. Siga participando conosco. Estamos com alguns problemas aqui de internet, mas a gente vai tentar regularizar através do 971021493 para a gente ter o maior número possível de participações, principalmente em relação a mensagens de áudio, tá bom? Mas siga participando, 971021493 e também participando conosco através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos ao rápido intervalo comercial, já voltamos para você que está saindo do seu carro, está saindo do seu trabalho, no seu carro, ouvindo o Esporte em Debate com toda a equipe de Carlos Batista. Obrigado mais uma vez pelo seu carinho e também pela sua audiência. Agora são 17h18 em Campinas. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 9 6429 0680. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas. Há mais de 27 anos oferecendo as melhores. É aniversário. Sábado, o Guarani vai encarar o Ituano. Às 18h30 no estádio Novelli Júnior em Itu. E às 19 horas, a Ponte Preta enfrenta o Vila Nova no estádio Moisés Lucarelli. Jogos da 34ª rodada do Brasileirão. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7 e também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, laia, Bandeirantes. Torcedor bugrino, acompanhe o Guarani nos Jogos do Brasileirão 2022. Seja a força do time nas arquibancadas. Seja também sócio campeão e aproveite todos os benefícios, sorteio de prêmios, ganhe descontos em rede de parceiros e participe dos eventos do Bugrão. Chute do intervalo, flecha verde, camarote sócio campeão, Bogritor e muito mais. Acesse sociocampeão.com.br. WhatsApp 19 97417 8000. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. A prisão do Lula foi uma grande armação política para tirá-lo da eleição de 2018. Ele liderava as pesquisas quando foi condenado sem crime e sem prova por um juiz suspeito, que depois virou ministro de Bolsonaro.
Mas a verdade apareceu e Lula venceu todos os processos, reconhecido até na ONU. Nessa eleição ainda vão inventar muita mentira contra ele, mas o povo não se engana. Agora é Lula presidente. O Brasil da Esperança. Coligação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PV, PSB, PSOL, Rede Solidariedade, Agir, Avante, Pró. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Coligação PL, PP e Republicanos. Eu quero, primeiramente, agradecer aos 51 milhões de brasileiros e brasileiras que acreditaram em mim no último dia 2 de outubro. Mas agora temos o segundo momento, o segundo turno, que será dia 30 de outubro. Uma caminhada até lá. Eu peço a vocês que continuem trabalhando insistentemente com o seu vizinho, com o seu amigo, com o seu colega de trabalho, para mostrar para ele que o Brasil está dando certo. Bolsonaro 22. Jogo aberto na Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral, 62 anos em outubro. Aproveite ofertas especiais de aniversário. Compre também online. supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas, há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. O Haddad venceu o primeiro turno na capital, bem à frente dos demais, com 44% dos votos válidos. Porque Haddad foi prefeito de São Paulo e tem o reconhecimento da sua competência, da experiência e da sensibilidade. Ficou claro que quem conhece Haddad, vota Haddad. Haddad 13. Por isso é que Haddad será o governador de todos os paulistas, levando cuidado e oportunidades para toda a nossa gente. Não é, Lula? São Paulo precisa de um governador que tenha compromisso com o povo. Coligação Juntos por São Paulo. Atenção, você profissional que busca por ferramentas, máquinas e equipamentos de qualidade, preço baixo e a pronta entrega. Visite a Anhanguera Ferramentas, em Campinas, na Avenida Ralfo Leite de Barros 55. Loja Jundiaí, Avenida 14 de Dezembro, 1501. E Limeira, Avenida Franciele. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Fala, presidente Lula. Você sabe que quando eu governei esse país, a vida das famílias melhorou. Mas eu quero falar do futuro. Garanto a você, vamos voltar a gerar empregos, fortalecer o salário mínimo e renegociar as dívidas das famílias. Vamos apoiar os empreendedores, criar um ambiente melhor para os negócios e tirar esse país de novo do mapa da fome. Vamos juntos por um Brasil de paz, democracia e prosperidade. Agora é Lula presidente. PSB, PSOL, Rede Solidariedade, Agir, Avante, Pró. Coligação PL, PP e Republicanos. O povo brasileiro deu o recado e elegeu a grande maioria de deputados e senadores que apoiam o presidente Bolsonaro. Por isso, pense bem. Se você quer um governo de paz e harmonia para o Brasil, precisamos de um presidente que... Senado sinalizam para o Brasil que estamos no caminho da paz, da ordem e do progresso. Bolsonaro 22. É 10. Sabe por que o Tarcísio é 10? Tarcísio é 10 porque foi o ministro que revolucionou a infraestrutura do Brasil, porque é o governador mais competente que São Paulo pode... A infraestrutura que tivemos no Brasil. São Paulo pode mais e é isso que a gente quer. É 10. Coligação São Paulo pode mais. Felipe Neto tem um recado para você. Quase 60% dos eleitores rejeitaram Bolsonaro nas urnas. A maioria mostrou que não quer mais o autoritarismo, não quer mais mentiras e discórdia. A maioria não quer mais armas, fome, inflação e desemprego, porque a maioria sabe. O Brasil não aguenta mais Bolsonaro. Vamos juntos por um Brasil de paz, democracia e prosperidade. Agora é Lula presidente. Coligação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PV, PSB, PSOL, Rede Solidariedade, Agir, Avante, Pró. Esporte em debate na Bandeirantes. É o
Esporte em Debate para você nesta sexta-feira. O ouvinte participando conosco, um grande abraço para o Wagner, do bairro Vila Régio, em Campinas. Olá, boa tarde, nem Ribamar e nem Luca. O que manda qualquer clube de futebol é salário na conta, ou não. Ambos são bons jogadores, mas pondera o Wagner. Valeu, Wagner, um grande abraço para você. Tem uma mensagem muito legal aqui do Alan Cangiani, da Flórida, nos Estados Unidos, endereçado ao nosso querido Carlos Batista, e ele agradece ao Batista por ter ajudado hoje no quesito do YouTube. Vocês são a minha companhia na hora do almoço e como estou longe, não dá para acompanhar de outra forma a não ser por lá ou pelo Facebook. Ambos não estavam funcionando e hoje pude acompanhar vocês como sempre. Obrigado. Obrigado a você, viu, Alan? Vou repassar aqui para o Batista seu agradecimento. Realmente, nos últimos dias, um probleminha no YouTube e também no Facebook, mas isso foi restabelecido no horário do almoço, né? No programa Os Donos da Bola, do canal da Band Mais TV no YouTube, mas tudo regularizado e a gente agradece a sua participação aqui conosco. Bom, vamos começar a debater os assuntos do programa de hoje. Amanhã tem a Ponte Preta, amanhã tem também o Guarani. O Guarani joga mais cedo, às 18 horas e 30 minutos, contra a equipe do Ituano. Jogo comando aqui da Rádio Bandeirantes, como é de praxe, você já sabe, que acompanha a Rádio Bandeirantes há muito tempo. Sempre que os dois times se jogam praticamente no mesmo horário, como vai acontecer amanhã, ou no mesmo horário, a Bandeirantes dá prioridade para o time que joga fora de casa. Foi assim no meio de semana, quando o Batistão transmitiu a Ponte Preta, jogando contra o Sampaio Correia, e nós estivemos aqui trazendo todas as informações da vitória do Guarani sobre o Londrina. E amanhã haverá uma inversão. O Guarani joga fora de casa, mas às 18 horas e 30 minutos. Em princípio, este jogo seria às 16h30, mas a CBF mudou. O jogo vai ser às 18 horas e 30 minutos no Novelli Júnior em Itu. Então amanhã este é o jogo comando. Narração do Batista, comentários do Gleger e também do CH. E a partir das 19 horas eu estarei ao lado do Tigrão, trazendo todas as informações de Ponte Preta e Vila Nova que jogam no Majestoso. Como muito provavelmente o primeiro tempo do Guarani vai terminar e o jogo da Ponte vai estar rolando, vamos narrar a parte final do primeiro tempo e, consequentemente, no final também, narrando os últimos minutos, os últimos 10, 15 minutos do jogo da Ponte contra o Vila Nova. Vamos ouvir Luca, o artilheiro da Macaca, vice-artilheiro da Série B. Fala sobre a marca dos 100 jogos pela Ponte Preta. Ele completa amanhã 100 jogos com a camisa da Macaca. Muito importante, né? Uma marca expressiva. Muito feliz com esse momento. Confesso que também estou um pouco ansioso, até porque é uma marca significativa. Não é tão fácil você ter esse número de jogos para uma equipe brasileira, né? Então, fico muito feliz com isso e espero que possa ser o 100º, mas que eu possa fazer muito mais aí pela frente. Então, como eu falei, cara, eu sou um cara que procuro muito treinar bastante para estar preparado para o jogo, né? Então, graças a Deus, nos últimos anos aí eu venho jogando bastante, tendo regularidade. Esse ano é um ano que estou podendo fazer mais gols, né? Mas não posso deixar de enaltecer também o meu trabalho, porque são vários anos aí tendo grande número de jogos por temporada, mas sem dúvida nenhuma vai ser uma temporada que eu estou podendo marcar mais. Então, espero que também eu possa continuar tendo essa regularidade, né? Porque hoje em dia, com o calendário, ele é difícil, jogos um em cima do outro. E a rapaziada mais jovem está tendo muito mais fôlego, mas é coisa que a gente tem que se adaptar. Vai ser um jogo duro, um jogo difícil, mas sem dúvida nenhuma, com a mesma intensidade, com a mesma vontade, marcando o adversário lá em cima, todo momento buscando o gol. Algumas vezes, né, pelo fato de a gente estar muito em cima, o adversário vai ter oportunidade, não tem jeito, mas a gente procura evitar o máximo possível, mas tem ocasiões que muitas das vezes não dá. Mas o mais importante é que nós temos nossa identidade de jogar para frente, de marcar em cima, e ela não vai ser mudada. E vamos seguir em frente aí, conquistar essa vitória que vai ser importante para a gente, e que seja um dia que o torcedor Ponte Preta saia daqui feliz.
Muito bem, este é o Luca e eu começo com você, CH. Agora há pouco você falava, né, sobre a importância e destacava isso também na tela da Band, dos donos da bola de segunda a sexta-feira a partir do meio-dia, da importância fundamental de Luca no atual time da Ponte. Ele é um líder, né, um jogador realmente artilheiro nato. Já a segunda passagem com a camisa da Ponte, na primeira foi muito bem, em 2017, marcou 24 gols em 61 partidas e o Luca agora já tem 37 jogos e 20 gols, sendo 14 na Série B. O que você destacaria nesta marca de 100 jogos que o Luca vai completar amanhã com a camisa da Macaca, hein, CH? Como passa rápido, né, cara? Meu Deus, 2 passagens, 100 jogos, é uma marca muito significativa. Quando eu vejo o Luca em campo, eu tenho a certeza de assistir um jogador que está feliz onde se encontra. Eu acho que a adaptação da família dele tem feito muita diferença nesse bom desempenho dele dentro do campo. Para mim tem tudo a ver de verdade. O Luca se tornou, se não mais importante, um dos 3 mais importantes jogadores da Ponte no atual elenco. Ele assumiu a responsabilidade de ser um líder técnico e também um líder de comando entre o grupo de jogadores, né? E ele tem feito os gols que o time precisou. Eu acho que nessa arrancada, né, recuperação da Ponte na Série B, ele é um dos principais alicerces dessa recuperação. A Ponte passou por maus bocados na Série B e se não fosse a sua liderança e a jovialidade, né, essa necessidade que a Ponte teve e não tinha muita alternativa para poder encontrar um caminho, para poder reagir, eu acho que tem o comando dele. Evidentemente que depois reforços chegaram na janela e tudo ficou diferente. Mas quando teve que ir na podre, né? Como a gente fala, na podre ele estava não sozinho, mas estava ele e o Fábio Sanches segurando a marimba e ele segurou. Então hoje, tecnicamente, alguns jogos ele não tem se dado bem, não tem feito os gols como estava fazendo, mas isso para mim não diminui nada a sua importância dentro do campo. Ele para mim continua sendo um dos líderes desse time e ele é o símbolo para mim. Existem 3 jogadores que para mim são o esteio dessa reação. O Fábio Sanches, o Elvis, depois da sua chegada o time melhorou todas as homenagens e espero que ele continue. Se ele estiver feliz, me parece que ele está muito feliz em Campinas, que ele continue bastante tempo na Ponte. Boris. Aliás, eu estou vendo aqui, viu, Tigrão, na ficha técnica do Luca, ele teve uma rápida passagem pelo futebol de fora do país e jogou no Catar, que é a terra da Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo daqui a praticamente um mês vai receber mais uma edição da Copa do Mundo, o Catar sendo a sede. E o Luca teve 2 passagens em 2019 pelo Al Rayyan e nas temporadas 19, 20, 20 e 21 pelo Al Khor do Catar. Os 2 times em que o Luca esteve atuando, foi a única experiência dele internacional. E para você, Tigrão, 100 jogos de Luca, são 14 gols nesta segunda passagem só na Série B, 20 no total. Luca fez 14 gols na Série B. Na Copa do Brasil, a Ponte teve apenas uma partida e 6 gols no Campeonato Paulista. Isso porque, viu, Tigrão? Ele é vice-artilheiro da Série B porque ficou alguns jogos fora. O Poveda, por exemplo, jogou mais do que o Luca. Mas é um cara realmente referência nesse ataque da Macaca, não é não, Tigrão? Muito referência. Ele que começou a sua carreira lá no Palmas de Tocantins, depois teve uma longa e vitoriosa passagem pelo Criciúma, até foi tema hoje do nosso Na Lata, dos donos da bola. Eu e o CH, né? Falamos Criciúma, mas ele porque ele ficou muito tempo no Criciúma e fez muito sucesso por lá. Foi de lá que ele alçou voos maiores, como, por exemplo, ser contratado pelo Corinthians. Mas a origem dele é no Palmas de Tocantins. Então, depois Corinthians, fora do país, Fluminense. E dentro dessa condição, que é uma máxima no futebol, né? O futebol é volúvel, o futebol é efêmero. O jogador de futebol tem passagens fugazes, efêmeras, absolutamente meteóricas. E um jogador que chega hoje, dentro desse cenário,
onde alguns jogadores defendem 3, 4 agremiações, mudando de divisão, indo para o exterior, voltando numa mesma temporada. Você vê um cara completar 100 jogos, mesmo sendo em 2 passagens, né? Do jeito que o atleta é volúvel e num instalar de dedos, ele acaba por uma coxinha cheia de varizes, aquela que tem na vitrine do bar Jesus está chamando na beira da estrada, por uma coxinha dessas, toda engordurada, toda passada, fria, já com tons cadavéricos, te dou uma dessa, ele vai embora. O dinheiro sempre falando mais alto, e aí não existe a identificação, não existe o respeito com a instituição. E foi muito boa a coletiva do Luca, que nós reeditamos aí agora apenas um trecho, quando ele perguntado se a Ponte, depois de todos esses clubes que nós falamos aqui, se é o principal clube da carreira dele. E ele disse que indiscutivelmente, que a Ponte é o clube mais importante, onde ele já camisa 100, né? Deixa o cara com a 9 ou com a 10, pô. Faz uma homenagem, dá uma Normalmente ele joga com a 10, né, Tigrão? Oi? Normalmente ele joga com a 10, né? Coloca um 0 ali, dá 100, tranquilo. Então, mas eu sou supersticioso, viu, Boles? Eu e Edu Pinheiro. Toda vez que a Ponte ou o Guarani inventa esse negócio de numeração comemorativa por causa de 50 jogos, 100 jogos, 200 jogos, 200 é difícil, né? Difícil. Na atual realidade. Aí dá zebra, perde. E toda vez que estreia uniforme 3 também perde, tanto a Ponte quanto o Guarani. Então, dentro desse meu lado, não místico, mas apenas de superstição mesmo, que aliás anda lado a lado com o futebol, por isso que existem algumas máximas, porque o time tal sempre ganha lá do time tal, o time B sempre quando visita o time A ganha, porque sempre dá zebra. E eu vejo, o Edu tem tudo isso daí, o Edu nos ouve todos os dias, mas ele tem outros afazeres, não é vagabundo igual nós, que fica aí só falando em rádio o dia inteiro, igual você, Boles, mas ele ouve todo dia, mas ele está trabalhando, está com outras responsabilidades. Se ele quiser entrar aí, ele tem um rosário lá de jogos, onde o cara entrou com a camisa comemorativa do número de jogos que ele está arredondando e aí toma cacete. E normalmente é dentro de casa. Então eu gostaria que a Ponte não fizesse isso, mas eu não mando em nada, né? Eu tenho certeza que amanhã à noite nós vamos ver o Luca com a camisa 100. Não, dá uma placa, façam lá uma linda homenagem, manda o Luca dar a volta olímpica depois do jogo ou antes do jogo, mas a camisa dá azar, cara, não adianta. E você sabe o que ele foi fazer no Catar ou não? Não sei. Foi catar mais algum para ficar um pouco melhor de vida e buscar a sua independência financeira. Ou seja, me perdoe o trocadilho absolutamente infame, mas ele foi no Catar para catar algum. Assinado Eli Carlos Alberto Pereira. É lá, dizem que são petrodólares. Ô Tigrão, aliás, quando você era atacante dos bons, aqui em Campinas, qual era o seu número preferido na camisa, hein, Tigrão? Cadê o Tigrão? Olha, eu entrava na área assim, só na boa, né? Mas eu sempre joguei com a 8, mas não era 8 de segundo volante. Era 8 de meia de aproximação. Tô falando sério. Não é que eu era craque, não, longe disso. Se fosse craque, eu teria virado jogador de futebol e não comentarista esportivo. Mas eu gostava de jogar na meia direita com a 8. E lógico, né? Toda vez que entrava na área, era um pânico geral para o adversário, por causa do tamanho, do porte físico, entendeu? Os caras ficavam desesperados, vinha 4, 5 para marcar, entendeu? Isso normalmente acontecia quando eu jogava com o time dos pigmeus. Aí eu era o grandão dentro da área. Você tá entendendo, agora, né? Se hoje você precisasse, pudesse escolher um número para a camisa, hoje é muito comum, né, Tigrão? Aquela época, na sua época, na década de 40, era de 1 a 11 no máximo. Agora, hoje você pode escolher, né? Década de 40, não. Tá tudo bem lá em Piracicaba? Não, tá tudo, graças a Deus. Não, o Pedro hoje deu... 57, Pedro como deu um década de deslize 40. hoje, mas tá tudo bem. Hoje você escolheria qual tá número? Legal também, tá legal. Ô, Boles, você quer ver, nós fizemos um jogo esses dias aí, acho que foi o último jogo da Ponte contra o Sampaio Correia.
O Sampaio Corrêa estava de 1 a 11. Aí o goleiro reserva é 12, o lateral direito reserva é 13, o back reserva é 14, o volante é 15, aí tem um meia 16, tem outro meia 16, aí um atacante 17, outro atacante 18, outro atacante 19, outro atacante 20. Por que não simplificar assim? Tá, tudo bem, pode jogar lá o 7, mas ele, ao invés de ser um ponta-direita, as antigas, ele é um segundo volante, tudo bem. Mas 1 a 11 e depois de 12 a 20, 21, 22, isso que é legal. Hoje tem camisa 69. 69. Tem camisa 129, tem camisa 99, 98, tem camisa 77. Eu não gosto, tá? E eu hoje, se fosse voltar a bater uma bolinha lá no Palmeirinho, onde você joga lá em Piracicaba... Não, Caldeirão. Você vai no Caldeirão, Caldeirão, né? Quente. Tem bar lá ou não? Na esquina, Tigrão. Não, então quando você for, me chama para vê-lo atuar, que hoje eu não consigo mais por causa do joelho. E aí você vai me perguntar assim, gostou da minha atuação? Falei, não vi nada, que eu estava no bar. Ô, Tigrão, aliás, eu recebi uma mensagem aqui, aliás, tem algum lugar mais sagrado do que bar? Depois daquela pelada, não tenha dúvida alguma. Tigrão, recebi uma homenagem aqui, de um amigo nosso. Ele jogou no gol. Tigrão jogava de meia, de shorts, de chuteira e de teimoso. Que história é essa, Tigrão? Ah, isso daí é fofoca da oposição. Ele pegou tanto frango, mas tanto peru e frango, que hoje ele chega no restaurante e fala pro garçom assim... Qual a sugestão do dia? Frango à milanesa. Ele já levanta e vai embora. Ele tem trauma. Nem no cardápio dele ele põe frango, de tanto frango que ele já comeu jogando bola. Baita de um mão de alface. Mas eu, respondendo objetivamente a sua pergunta, e hoje eu comprei um equipamento novo aqui. Você viu que maravilha que tá? Rapaz, o som tá excelente e a imagem também, viu, Tigrão? Tô até mais bonito, pô, na imagem. Não, aí não precisa exagerar também, né? Não, mas eu tô me vendo. Ó, o Boles, se fosse jogar hoje, lá no Caldeirão Quente, em Pira, sim. Se sobrasse a 8, ela continuaria sendo a minha predileta, porque com ela, modestamente, além de bom de bola, eu sempre fui muito humilde. Com ela, eu tive grandes atuações, né? Memoráveis. Eu imagino. Né? Só de motorrádio eu abri uma loja. Meu Deus. Abri uma loja de eletroeletrônicos só com estoque de motorrádio que eu ganhava como melhor em campo naquela época brilhante. Mas tudo passa, né, Boris? Na vida tudo acaba, né? É verdade. Lembra da história de quebrar a lâmpada e atualmente de molhar a meia? Eu tô nessa daí agora. Esse eu ainda não sou um Leandro Bolis. Não, que isso, Tigrão. Aqui é humildade. Engata quase que um filho por ano. Não procede. Eu já passei da fase, Bolis. Tá bom. Mas ainda é tempo, viu, Tigrão? Não, sabe como é que é, né? Não há nada que uma passada rápida na farmácia não resolva. 17h44 em Campinas. Olha, o WhatsApp voltou a funcionar, hein? Participe conosco, 971021493. O CH, em relação ao jogo de amanhã, você dizia agora há pouco, né? A gente ouviu aqui e na tela da Band, sobre esse Vila Nova, é o rei dos empates desta Série B. Quando você falou, eu fui dar uma pesquisada aqui nos empates e nas derrotas dos outros times. Só para a gente ter uma ideia, CH, o Vila Nova, adversário de amanhã, é o 14º colocado, tem 8 vitórias, 17 empates, o time que mais empatou, e 8 derrotas. Perdeu menos do que o Guarani, o Tombense, CRB, Ponte Preta, Criciúma, Londrina, Ituano, Sampaio Corrêa, Sport, Vasco, Bahia. Só não perdeu menos do que o vice-líder Grêmio, que perdeu 7, e do Cruzeiro, que perdeu apenas 3 vezes. Ou seja, tudo leva a crer, CH, que o Vila Nova vem com uma retranca para Campinas tentando beliscar um empatezinho. O que você espera para o jogo de amanhã? Não, retranca não espero, não. Eu espero um time muito mobilizado, de muita intensidade. É isso que eu tenho assistido no Vila Nova nos últimos tempos aí. É bom que a Ponte coloque as suas barbas de molho. É um jogo que tem uma cara de empate gigantesca, não é pelo retrospecto, não. Sabe por quê? Serve para os dois. Um pontinho, a Ponte se garante. Ela fecha o caixão. E um ponto fora de casa para o Vila não é ruim, não. Vai a 42.
Então eu duvido que eles se arrisquem na partida de amanhã. Duvido. Acho que os dois times vão jogar um futebol de sem correr risco. Sem correr risco. Não é jogar para empatar, é jogar um futebol de maneira inteligente. A Ponte joga em casa, eu acho que ela tem grandes chances de ganhar o jogo, dentro de casa ela é muito forte, só que ela precisa voltar a competir. Jogar a bolinha contra o Cruzeiro que ela jogou e contra o Sampaio Corrêa, esquece. Nem empatar vai conseguir. Agora, se o time for o time valente, dedicado, concentrado, se alguns jogadores pararem de dar letrinha do lado, toca de um lado, olha para o outro, esses meninos que estão, de repente, um pouco empolgados, sem citar nome aqui, eu vou torcer muito e vou achar que a Ponte tem grande chance de vencer o jogo. O Vila não tem uma grande equipe, como a Ponte também não tem. Tirando aí o Cruzeiro, o resto é muito parecido. Então, eu só desejo uma coisa, que a Ponte volte a se mobilizar, a jogar um futebol guerreiro, que é o que a torcida gosta, deseja e exige. Então, eu acho que o Hélio deve ter dado boas puxadas de orelha em uma meia dúzia de figuras aí. Então, eu espero isso. Agora, não despreze o empate, não. Mas, Carlos, você tá maluco? Não, não tô, não. É só olhar a tabela aí, ó. Que nesse final de semana, você pode até trazer os jogos, porque eu não quero falar dos jogos, porque eu vou acabar errando. Mas Náutico, Brusque e Operário jogam fora de casa. Esses três estão mergulhados na zona do capeta, lá no tacho. E a chance deles perderem e os três jogam fora de casa é boa. E se isso acabar acontecendo, o campeonato, nesta parte de descenso, fica muito bem encaminhado. Por isso que eu acho que o empate é bom para os dois. Boles. É isso, olha, o Vila Nova começou muito mal a competição, conquistou apenas uma vitória e foi na 6ª rodada no primeiro turno total, até a 19ª rodada. A partir do segundo turno, da primeira rodada do segundo turno, ou seja, da 20ª rodada até a rodada passada, apenas uma derrota. Não são as coisas, né? No primeiro turno, apenas uma vitória. E no segundo turno, até agora, apenas uma derrota. O Vila Nova, que vem em franca recuperação nessa competição, nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e apenas um empate. Nesse momento, o Vila Nova é o 14º colocado. Já vamos falar mais sobre Ponte Preta, já também tudo sobre o Guarani, que joga amanhã, 18h30 contra o Ituano. Agora, vamos com a participação da galera. A galera participa conosco. Fala, galera. Aqui na Bandeirantes, para todo mundo ouvir. Fala, galera. Boa tarde, pessoal da Band. Vocês estão falando do jogo do time lá de baixo, lá em Itu. Pra tomar cuidado, sei que tem, mas só que tem que analisar o quê? Que tem um jogo da Ponte aqui também amanhã, né? Então, o pessoal vai se reunir lá, vai pegar o busão deles, vai atravessar a cidade, né? Vai lá pra Itu, né? Aí o jogo deles começa às 6h30, aí o da Ponte começa às 7 horas. Então a tendência é o jogo deles terminar meia hora antes, né? E a gente tá aqui jogando ainda, aí o tempo certo deles vir pra cá. Então, a confusão não é em Itu, não. Confusão pode ser em Campinas, né? Eu gostaria também de saber se as bandeiras amanhã já estão liberadas no campo da Ponte. Alexandro Centro, Ponte Pretano da pele, mas da pele mesmo, até o osso. Valeu, Alexandre, um grande abraço para você. Sim, as bandeiras estão liberadas. Eu só não sei o número de bandeiras por torcida. Pois não, CH? Só para deixar claro, acho que o ouvinte não ficou atento no meu destaque. Eu levantei essa preocupação que eu tenho, e eu não tenho preocupação, tenho também, mas menor, da confusão em Itu. Eu estou me referindo justamente na chegada dos ônibus do Guarani aqui em Campinas, no retorno. Então, talvez, como fui eu que levantei essa preocupação, talvez o ouvinte não tenha entendido. A preocupação é em Campinas, no retorno da torcida do Guarani, que vai em grande número lá para Itu, no retorno para Campinas, porque vai bater aí, vai coincidir com o final do jogo da Ponte contra o Vila Nova. Só para deixar claro. E o seu alerta está corretíssimo, né? Vale o alerta aí para as autoridades. Eu acredito que as autoridades policiais, né, as autoridades de segurança de Campinas, estão atentas em relação a isso. Vamos com mais participações do ouvinte conosco.
Ô, Boris, boa noite. Aqui é o Edson da Chácara Primavera. Em relação ao lateral esquerdo do Guarani, o Jamerson, o Guarani ganhou na loteria com esse jogador, né? Porque ele dá 10-0 no Bidu, hein? E o Bidu, para cruzar uma bola, é terrível. Uma que ele não vai na linha de fundo, é difícil, né? E o Jamerson não. E o Jamerson, quando cruza na cabeça do cara. O Jamerson, como um lateral esquerdo que estava esquecido aí lá no Azures, foi um achado. O Guarani precisa valorizar. E pode dispensar o Bidu, porque eu já não gostava muito do Bidu. É um lateral, mais ou menos, não é um craque, não. Mas o Jamerson, eu acho que é bem melhor que o Bidu. Tá bom? Valeu, muito obrigado pela sua participação. Lembrando que o Guarani ainda tem direitos econômicos do Bidu que está sendo cogitado por times grandes de São Paulo, os tantos sem interesse, o Corinthians, me parece que o Palmeiras também tem um interesse no futebol do Bidu para 2023, ele que está atuando no Cruzeiro, tanto é que conquistou o título e também o acesso pelo time mineiro. Mais uma. Boa tarde, me chamo Rodrigo Scavassani, sou morador do Jardim Verde, torço pro Guarani. Em questão do lateral, o Bidu na melhor fase dele no Guarani não perde em nada para ele. São dois belos jogadores, um que infelizmente saiu, né? Não quis ficar, e esse que tá fazendo agora a sua carreira aí. Excelente jogador. Se continuar nessa fase aí, logo os times grandes vão levar embora. Com certeza. Valeu, muito obrigado pela sua participação. Siga também participando conosco. Fala, galera. Para torcedores da Macaca, Ribamar e Luca. Pode ser uma boa dupla para 2023. E o assunto do Guarani é o lateral Jamerson. Segundo não, né? Qual a sua opinião? Ele é o melhor lateral do Guarani nos últimos anos? Participe conosco, 971021493. Antes do recado do Carlos Batista e também do intervalo comercial, é o seguinte, hein? Estamos a 13 inscritos, faltam 13 inscritos para chegarmos aos 15 mil inscritos no YouTube da Rádio Bandeirantes. Então faz o seguinte, ó, espalha para geral. Para você que já é inscrito, espalhe aí para o seu parente, para o seu amigo, para o torcedor bugrino, para o torcedor pontepretano, para a gente chegar a 15 mil inscritos, só 13. Só faltam 13 inscritos para a gente chegar a 15 mil. Vamos bater esta meta de 15 mil inscritos no nosso canal no YouTube. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A meta fácil, hein? Convenhamos. Uma meta fácil de atingirmos ainda hoje. Eu acho que até antes das 18, será? 6 minutos? Até dá antes das 18, 18h30 no máximo, para a gente chegar a 15 mil inscritos no canal youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E o recado agora vai para vocês homens que passam por algum problema sexual, como a falta de libido, ejaculação precoce, impotência sexual. A Clínica UpMen é referência em tratamentos para a saúde sexual masculina. Tem uma novidade para você que deseja recuperar, melhorar a sua performance. Além do atendimento presencial em clínica, agora você conta com um atendimento personalizado e pode ser atendido no conforto da sua casa, através do atendimento online por telemedicina. Ligue agora para 0800 591 3898 e agende o seu atendimento. Você inicia o tratamento com a Clínica Referência em Saúde Sexual Masculina. São diversos tratamentos acessíveis com pagamento facilitado. Com eles, você terá acompanhamento e tratamento de qualidade. Você conta com médicos especialistas com mais de 15 anos de experiência. A Clínica UpMen vem resgatando a autoestima de muita gente. Não perca tempo, ligue agora mesmo para 0800 591 3898. E o atendimento é para todo o Brasil. Melhore a sua autoestima e tenha uma vida sexual qualidade com a Clínica UpMen. Clínica UpMen, referência em saúde sexual masculina. Médico responsável, doutor Alexandre Vilela, CRM 78843. Clínica UpMen. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas. Há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Campeonato Brasileiro de Futebol 2022. Na Rádio Bandeirantes, o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas. Há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo, aliás, 34ª rodada será aberta hoje com 2 jogos. Eu tinha a opção de escolher Criciúma, Náutico ou CSA e Sampaio Corrêa. Me liga CH hoje por volta das 13h56, dizendo para eu trazer a ficha técnica do confronto nordestino entre CSA e Sampaio Corrêa. Pois bem, o CSA nesse momento é o 17º colocado, o primeiro time da zona do rebaixamento, e o Sampaio Corrêa é o 6º colocado com 48 pontos. Vamos então para a ficha técnica do jogo da partida que acontece hoje, 9h30 da noite, no estádio Rei Pelé, em Maceió. O CSA do técnico Roberto Fernandes, com Marcelo Carné, Lucas Marques, Guilherme Paraíba, Lucão e Diego Renan, Rickson ou Giovanni, Ian Rolim, Gabriel e Lourenço ou Rogério, Osvaldo e Elton. Já o Sampaio Corrêa do técnico Léo Condé, com Luiz Daniel, Mateuzinho, Alan Godoy, Joécio e Lucas Hipólito, André Luiz Ferreira e Rafael Vila, olha ele aí, Pimentinha, Gabriel Poveda, artilheiro da Série B, e Igor Catatal. Apita o jogo Diógenes José Padovani de Andrade. Aliás, foi o mesmo árbitro de Guarani e Londrina. Ele que é do Espírito Santo. Auxiliar número 1, Fabiano da Silva, e o 2, Wanderson Zanotti, ambos do Espírito Santo. O árbitro de vídeo é de São Paulo, Adriano de Assis Miranda. A bola rola no Rei Pelé, logo mais 9h30 da noite, Série B, 34ª rodada. Duelo nordestino, tem CSA e Sampaio Corrêa. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. E atenção, porque eu quero falar com você que está me ouvindo sobre a Aeropisos. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Aeropisos, são 3 lojas em Campinas. Confira a nova loja na Avenida das Amoreiras. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. São mais de 130 modelos à pronta entrega para Campinas e toda a região. Em todos os produtos em até 12 vezes sem juros. Na Aeropisos, você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Atenção, Aeropisos mais perto de você. São 3 lojas em Campinas, na Avenida John Boy do Lope, número 8200, no bairro Satélite Íris. Na Armando Frederico Renganeschi, número 13, na região do Ouro Verde. E a nova loja
na Avenida Moreiras, 4079, no Vila Rica. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. Siga no Instagram, @aeropisos, ou então acesse aeropisos.com. Rádio Bandeirantes. Estamos de volta aqui pela Rádio Bandeirantes, agora são 18 horas, 1 minuto, para você que está ligado no AM, no FM, em Campinas, em Ribeirão Preto e também através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A nossa meta, hein, de 15 mil inscritos. Obrigado ao Márcio de Morungaba, prontinho, Boris, inscrito, -1. Valeu, Márcio, um grande abraço para você. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, a meta 15 mil inscritos. Antes do intervalo, restavam 13, com a inscrição do Márcio, restam 12, tá? Estamos chegando nos 15 mil inscritos. E agora o Jamerson fala aqui na Bandeirantes, lateral esquerdo do Guarani, chegou, vestiu a camisa, ele que é soteropolitano, Jamerson Santos de Jesus, também conhecido como Jamerson Bahia. Fala aí, Jamerson. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, ao elenco e todo o staff, por esse momento. É um momento muito importante para mim, é o melhor momento que eu estou vivendo na minha carreira, mas esse trabalho é de toda a equipe, todos sabem que o que a gente passou durante todo esse campeonato, um momento muito difícil, mas agora estamos passando por um momento muito bom, mas ainda temos nossos objetivos a ser traçados. Como eu disse, a gente se uniu, a gente... só não lembro o jogo, a gente teve esse pacto aí, a gente falou que a gente não ia cair, a gente se fechou, a gente sabia do momento difícil, porque não é fácil, né? Tá naquele momento lá embaixo e quase ninguém acreditando na gente, mas nós se fechou e nós mesmos acreditamos em nós mesmos. E aí aconteceu, e graças a Deus está acontecendo, né? Como eu disse, ainda falta muita coisa para a gente conquistar nosso objetivo. Sabemos que a equipe do Tuano é uma equipe muito qualificada, uma equipe que está lá em cima da tabela, não está à toa, mas a gente vai lá, vai para lutar e conquistar os 3, em busca de 3 pontos. O Jamerson chegou, vestiu a camisa não pesou e hoje é titular absoluto. Bom, CH, eu começo com você. Aliás, é a mesma pergunta para o pessoal participar conosco. Deixo de citar aqui, obviamente, o Bidu. O Bidu fez um belo trabalho como jogador do Guarani e merece relevo. Então, não vou esquecer do Bidu. Eu acho que o Bidu foi muito efetivo, muito competente no seu trabalho. E eu tenho que destacar também. Mas, seguramente, a maior surpresa, ninguém esperava nada do Jamerson. Nós chegamos aqui a comentar com bastante dúvida como seria o Jamerson, que ninguém conhecia, né? Então eu considero assim como uma grande surpresa. Eu não esperava a performance dele e ele conseguiu dar conta do recado. Parabéns para quem descobriu, para quem pensou esse atleta, repito, pouco conhecido, mas ele realmente conseguiu dar conta do recado. Essa é a grande verdade. Ele chegou, né, como o Yuri Tanque, né? São duas gratas surpresas. São jogadores que chegaram e tomaram conta das suas posições, aos poucos, evidentemente, né? Mas não demorou muito, não. Muita personalidade nesse moço. E se ele tiver cabeça no lugar, cabeça boa, vai longe. Sem dúvida, uma das principais contratações na lateral esquerda dos últimos tempos do Guarani. E para você, Tigrão, sobre o Jamerson Bahia, só um detalhe, ele tem apenas 24 anos, começou a carreira no Marília, que vai ser o vice-campeão da Copa Paulista de 2022, e Deus 17, 18, 2 passagens do futebol português, aliás, por 2 times, Portimonense e também União Almeirim, os 2 times, aliás, 3 times, o Sertanense também é de Portugal, e em 2022 vestiu a camisa do Azures, até chegar ao Guarani. Já são 15 jogos e 6 assistências, Tigrão. Ele é um bolão, né? É o que eu falei aqui na minha primeira participação, dentro aí da abordagem do Fala Galera, é o seguinte, né, Bolis? O Bidu era mais de fazer gol, né? Bidu sobrava, ele esquentava o cacete, principalmente chute cruzado, diagonal, né? Trazia um pouquinho por dentro do campo e batia, sempre jogando do lado esquerdo. Está lá, titular absoluto do Cruzeiro.
Agora, o Jamerson, para o time, tem sido mais importante do que o Bidu, porque esse número de assistências aí que ele deu resolveu a vida do Guarani, pô. Então, veja quantos gols fez o Yuri Tanque. Veja agora o João Vitor, né, numa bola rolando. Não foi nem bola parada. Você que narrou o jogo. Sim. Bola rolando. Lance de jogo. Ele cava uns cruzamentos lá, a bola em cima da linha. Ele parece que está ali na linha, a facilidade para a bola chegar. Se você entra dentro de um campo oficial hoje, se faz tempo que você não entra, e você olha lá da bandeirinha de escanteio até o primeiro pau da trave, eu vou falar para você, parece que é daqui em Piracicaba a distância. E ele dá uma cavadinha assim, a bola vem como se ele estivesse cruzando no futebol de salão, numa quadra de futebol de salão. Então, a facilidade para bater na bola, uma precisão impressionante. E sabe por que eu acho que o Bidu, lógico, já tem, né, uma carreira quase que consolidada aí, com o Cruzeiro agora, com muitas equipes interessadas, é um jogador de fino trato com a bola, mas para o time, quando você analisa o todo, talvez tenhamos até que rever alguns conceitos e dizer que o Jamerson é mais importante para o Guarani do que o Bidu, porque ele marca uma barbaridade. Uma barbaridade. E o Bidu não marca ninguém. O Bidu é uma válvula do lado dele, defendendo qualquer treinador mais esperto, com melhor leitura do jogo, ganha o jogo em cima das costas do Bidu ou no 1-2 em cima dele. Já o Jamerson é um exímio marcador, toma e evolui com a bola. Marca gols igual o Bidu? Não, não marca. Mas tem uma capacidade de assistência que você colocou aí, 6 assistências para gol de um lateral esquerdo. Eu não sei se tem outro lateral esquerdo, eu acho que não, no Campeonato Brasileiro, que tem essa marca. E olha que o Jamerson entrou bem depois, mas bem depois. Tem cara que está aí há 33 rodadas. O Jamerson tem quantas? 15 rodadas? 15, né? É. Então, em 15 rodadas, quase que um jogo sim, um jogo não, ele está metendo bola para nego fazer gol. Então, uma das grandes contratações do Guarani da temporada, veio quietinho, cheio de desconfiança de todo mundo, inclusive de nós aqui. Aí me lembro que teve um dia que colocamos um colega de crônica lá do Paraná, né? Lá da cidade do Azures. E qual que é a cidade, Bolis? Do Azures é a cidade lá de Pato Branco, né? Pato Branco, lá da Bozena, do Rogério Ceni, né? Rogério Ceni é de Ceni, né? Ceni, Mato Grosso. Mas depois ele foi pro Pato Branco e aí veio pro São Paulo. Foi morar, né? Depois veio para as categorias de base do São Paulo. Então o pai dele que mudava bastante, não sei se era negócio de gerência de banco, essas coisas que mudam muito. Na verdade ele é de Pato Branco, né, Tigrão? Rogério Ceni nasceu em Pato Branco. Ele nasceu em Pato Branco, mas depois ele foi em Mato Grosso. Exato. Mato Grosso. Isso. Ah, então é o contrário. Isso. É o contrário. Então, mas é em função de mudança profissional da família. Aí uma vez eu já vi ele falando sobre isso. Exato. Então, a gente vê, né? Eu falei do Rogério só por causa do negócio aí do Azures de Pato Branco, no Paraná. Pato Branco é lá no extremo oeste. É ali na região de Foz do Iguaçu, um pouquinho para cá, né? Então, Cascavel, pertinho de Cascavel. Ali a uns 150 quilômetros da fronteira já com o Paraguai, ali na Ponte da Amizade, atravessando já é Cidade del Este, no Paraguai. Edmilson Garcia conhece bem esse trecho aí. Conhece até, arrumou até mulher lá com aquela carinha dele no Paraguai, ele arrumou. E uma mulher paraguaia, né? Paraguaia. Você quer ou não? Ah, deixa quieto, vai, Tigrão. Segue, Tigrão. Segue na pauta, Tigrão. E ela é uma simpatia, né? Uma simpatia. Uma simpatia, a Nancy. Edmilson Garcia, conhece bem o Paraguai. Então, Pato Branco traz esse baiano de Salvador, cheio de desconfiança, e lá da rádio de Pato Branco, nós colocamos um colega de crônica lá, que tem uma ótima leitura a respeito do futebol. Sabe o que ele falou ou não? Não. Belíssimo lateral, vai agradar em cheio no Guarani,
é titular absoluto aqui e é muito bom de assistência, bate muito bem na bola. Tudo que ele falou se confirmou. E um cara com 22 anos? Meu Deus. 24. A 24. E o Bidu tem quanto? Eu já vou levantar para você. Então pega aí no tio Google aí, porque é ele que te socorre. Eu não tô com o meu tio aqui hoje. Sabe o que eu tava levantando aqui, Tigrão CH, sobre... Ele tem 6 assistências, né? É. E a maior parte das assistências pro Yuri Tanque. O Bidu tem 23, um ano a menos. Vocês podem até me ajudar. A primeira assistência dele foi no jogo contra o Sport. Foi pro Nicolas Careca. Apesar da derrota, foi pro Nicolas Careca. Aí depois o Guarani venceu por 1-0, a assistência dele, eu não me recordo, tô procurando aqui, foi contra o Náutico 1-0, se foi pro Yuri Tanque. Eu acho que o Yuri Tanque ainda não estava no Guarani. A terceira assistência foi contra o Tombense, 2-1. Aí sim, né? Foi o Yuri Tanque, fez o gol no brinco. Contra o Sampaio Correia, vitória por 3-0. Assistência pro Tanque. Contra o CSA, no penúltimo jogo, 2-1 pro Guarani, assistência para Yuri Tanque. E no último jogo, assistência pro João Vitor. Foram as 6 assistências do Jamerson com a camisa do Guarani, Tigrão. Se você tirar essas assistências com gols consolidados, o Guarani estaria rebaixado. O gol contra o Náutico foi assistência para o Gênison. Gênison, 1-0. Então, se você tirar essas assistências, onde só contra o Sampaio, que foi goleada, o resto é tudo ali na continha do chá apertadinho, se você tirar, o Guarani teria menos 10 pontos. Estaria com 31 lá junto com o Capeta, no tacho. Entendeu? Então veja a importância desse jogador. E quando vem bonde, a gente vem aqui e senta o pau, né? Critica, ninguém vê futebol, que é um monte de curioso, que contrata jogador por DVD, que entra na conversa de empresário, que não sei o quê, que tem interesses outros. A gente senta a porrada aqui. Agora, quando acerta um cara desse, desconhecido, e traz um baita de um lateral desse que marca bem, e que apoia bem, e que dá essas assistências em profusão, a gente tem que dar os parabéns. E já foi na gestão do Rodrigo Pastana, né? Então, está de parabéns pela descoberta de 2 caras que alavancaram decisivamente a reação do Guarani. Jamerson Bahia, Andy e Yuri Tanque. É isso. Parabéns. Trocaram o pneu do carro com o carro na via Anhanguera a 120 por hora. E conseguiram não capotar. Capotar significa ir para a Série C. Estão aí com o carro alinhadinho agora, numa boa e já fazendo o planejamento para 2023. Agora, não deem bobeira, porque jogador desse jeito aí, com tudo na televisão, com tudo ao vivo na internet, com o mundo inteiro vendo, fica assim, ó, de gavião em cima. É isso aí. Bom, CH, em relação ao jogo de amanhã, jogo complicado, difícil contra o Ituano. O Ituano ainda tem uma expectativa de acesso, sabe que está cada dia mais difícil. Nesse momento, o Ituano é o 7º colocado com 48 pontos, mas evidentemente tem matematicamente esta possibilidade. O que você espera para o jogo de amanhã? Lembrando que o Guarani ainda tem dúvidas, né? O técnico Moser, para escalar o time para o jogo de amanhã, como, por exemplo, o Rodrigo Andrade, que é dúvida. Diz aí, CH, sua opinião sobre o jogo. Na última partida que o Guarani fez em casa contra o Londrina, você estava ao meu lado, eu estava muito preocupado porque o time não contava com o Rodrigo Andrade. Já não tinha outros jogadores, né? E a pergunta que eu fiz para mim mesmo, né? Diante da preocupação, foi como será o meio-campo com o Persson e o Montoya, o Richard Rios. Pô, quem que vai marcar? Esses dois nunca jogaram juntos. O Persson normalmente cansa, não aguenta, aquela coisa toda. E para meu espanto, e para espanto de muitos bugrinos que entraram em contato comigo, esse meio-campo foi competente, foi um meio-campo que tocou a bola, teve verticalidade, que é buscar o jogo a todo momento, não é volante que pisa, joga para o lado e para trás. Os dois fizeram uma grande partida. O problema é que o Richard Rios se destemperou e acabou sendo expulso. Mas enquanto esteve em campo, ele e o Persson jogaram futebol que eu fiquei muito surpreso.
Por que eu estou fazendo essa introdução para responder a pergunta do amigo? Que hoje eu não tenho nenhuma dúvida, porque a marcação de um time de futebol, ela depende de todos os jogadores hoje, até o pessoal da frente. E o Guarani já faz tempo isso, hein? Não faz só 4 jogos nas 4 vitórias consecutivas do Guarani, já faz mais tempo. Que o Mozart conseguiu encontrar um caminho para esse time atacar com um pouco mais de qualidade. O Guarani não é nenhum primor, mas defender muito melhor do que estava defendendo. Tanto é verdade que em 4 jogos, nos últimos, tomou um gol apenas. E na última partida jogou sem volante de marcação. Então eu não tenho nenhuma dúvida hoje, nenhuma, zero dúvida, que se todo mundo tivesse à disposição, os meus 2 volantes hoje seriam Rodrigo Andrade e Richard Rios. Sem Vilela, sem Madison. Isso faz parte do passado. São jogadores que deram a sua contribuição. Até acho que algumas partidas eles são úteis, porque tem jogo que você precisa de um volante de mais marcação. Mas o que eu assisti, você estava junto comigo contra o Londrina, me convenceu, mas não precisou nem o Richard Rios jogar o jogo inteiro para eu estar convencido que ele é o volante perfeito, ou o segundo volante, ou meia, ou o jogador que joga nesse esquema aí que o Mozart implantou, para ser o cara que carrega essa bola no meio campo. Eu fiquei surpreso. Repito, a única coisa que fiquei triste, chateado, foi com a expulsão dele. Acho que ele é ainda um jogador muito espalhafatoso, ele precisa se controlar um pouco mais, e isso é só com correção. Ele é um atleta que veio do futsal, veio para o futebol de campo muito tarde, e ele carrega alguns defeitos que precisam ser corrigidos. Mas, de qualquer maneira, a discussão cabe porque o Guarani tem problemas no setor. E o que restou aí me parece, porque o Rodrigo Andrade não treinou a semana toda, é Persson como segundo volante, até aí eu não vejo nenhum tipo de problema, e o Madison, aí que mora o perigo. Porque o Madison entrou até com o Índio no final do segundo tempo, na última partida, mas está sem ritmo de jogo. O Silas, que é outra opção, esse está sem ritmo de jogo total. Não joga faz um tempão. Então me parece que o técnico vai ser obrigado a realizar essa formação. Madison, Persson, Giovanni Augusto, Isaac, aí o Bruno José e o Yuri Tanque. Essa deve ser a formação do Guarani no meio campo. Que acho que o Ronaldo Alves vai dar conta no lado direito, mas essa composição de meio campo, por causa do Madison e também por causa da falta que o Rodrigo Andrade faz, é o grande X da questão. Por isso entendo que é uma grande incógnita. O Ituano está pronto, todo mundo sabe que está vivendo um momento muito legal. Foi lá na festa do Cruzeiro, encarou o Cruzeiro. Então, um time muito organizado, e o Guarani vai precisar ser, mas tem sido, né? Fora e dentro de casa, o Guarani ultimamente está muito forte. Vai ser um jogo muito interessante, espero que, além de interessante, o jogo seja favorável ao Guarani, que vai jogar lá ao lado de uma torcida muito grande que vai se deslocar. Tomara que não tenhamos nenhum tipo de violência, nem na chegada, nem durante, nem na volta, mas esse é um problema que tem que ser colocado na mesa, e é um problema que, sinceramente, nessa de escalação, quem vai, quem não vai, que me preocupa, Boris. É isso. Bom, só para fechar, CH na defesa, a entrada natural do Ronaldo Alves, já que o João Vitor, autor do gol da vitória, não joga porque está suspenso. Você concorda com isso? Sim, sem problema. Aliás, não tem nem outra alternativa. Ronaldo Alves tem que jogar mesmo do lado direito. Muito bem, este é o CH ao lado do Tigrão, a dupla de comentaristas do Esporte em Debate desta sexta-feira. Amanhã tem o Guarani, tem também a Ponte Preta, os times de Campinas em ação pela 34ª rodada. Olha, só restam 5 para a gente chegar a 15 mil. Vai lá, inscreva-se no canal, se inscrevam no canal, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A meta 15 mil inscritos ainda hoje, sexta-feira, dia 7 de outubro. Você segue participando conosco já as mensagens. Temos muitas mensagens de áudio, mensagens de texto. 971021493. Agora em Campinas são 18h20 e Carlos Batista volta com uma mensagem muito especial para você. Oi, e agora eu quero falar do Ponto 10. Você vai realmente se deliciar do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. O ponto do melhor self-service de Campinas. Refeição deliciosa todos os dias. Almoço,
todos os dias no almoço. Qualidade e grande variedade de carnes, massas, vegetais, saladas. Buffet completo e também pratos à la carte e executivos. Aos sábados e aos domingos tem um saboroso churrasco. A sensacional feijoada todos os sábados e também comida japonesa. Toda terça e quinta e sábado. Conheça na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, entre as avenidas Doutor Moraes Salles e Aquidabã, em Campinas. Ambiente agradável. Excelente espaço para confraternizações. Você já pode agora mesmo reservar o local para a festa do final de ano. O WhatsApp é 97410-6068. 97410-6068. Para reservar, fazer a confraternização com a família, pessoal da sua empresa, também para os amigos. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas. Há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Oi, aqui é o Haddad. Eu quero agradecer a você que votou em mim no primeiro turno. Meu muito obrigado. Para você que fez outra escolha, eu peço humildemente a chance de provar que sou digno do seu voto. Já você que não foi votar por desânimo ou desilusão, eu quero mostrar que há sim esperança. As urnas provaram. O Brasil quer paz, desenvolvimento e justiça social com Lula. E eu te convido a seguir comigo aqui em São Paulo, nessa mesma direção. Vamos juntos. Haddad é o meu governador. Coligação Juntos por São Paulo. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Coligação PLPP e Republicanos. Eu quero, primeiramente, agradecer aos 51 milhões de brasileiros e brasileiras que acreditaram em mim no último dia 2 de outubro. Mas agora temos o segundo momento, o segundo turno, que será dia 30 de outubro. Uma caminhada até lá. Eu peço a vocês que continuem trabalhando insistentemente com o seu vizinho, com o seu amigo, com o seu colega de trabalho, para mostrar para ele que o Brasil está dando certo. Bolsonaro 22. Campeonato Brasileiro 2022. Neste sábado, o Guarani vai encarar o Ituano. Às 18h30 no estádio Novelli Júnior em Itu. E às 19 horas, a Ponte Preta enfrenta o Vila Nova no estádio Moisés Lucarelli. Jogos da 34ª rodada do Brasileirão. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Tarcísio me leva que eu te quero, me leva. Quase 10 milhões de votos. Vitória em 500 cidades. Tarcísio me leva. Primeiro lugar, isolado no primeiro turno. Mais de 42% dos votos válidos. Tarcísio é 10 e com ele eu vou. Quem conhece o Tarcísio, vota no Tarcísio. Muito obrigado, São Paulo. Tarcísio.
Coligação São Paulo pode mais. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. A prisão do Lula foi uma grande armação política para tirá-lo da eleição de 2018. Ele liderava as pesquisas quando foi condenado sem crime e sem prova por um juiz suspeito, que depois virou ministro de Bolsonaro. Mas a verdade apareceu e Lula venceu todos os processos, reconhecido até na ONU. Nessa eleição ainda vão inventar muita mentira contra ele, mas o povo não se engana. Agora é Lula presidente, o Brasil da esperança. Coligação Brasil da Esperança, PCdoB, PV, PSB, PSOL, Rede Solidariedade, Agir, Avante, Próximo. O para-brisa do seu carro quebrou? Conheça a Sofisticar Autovidros, oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. A Sofisticar Autovidros atende a todas as seguradoras. Confira unidades nas cidades de Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Sofisticar Autovidros. Siga no Instagram, @Sofisticar Autovidros. Seja uma autorizada Sofisticar. Pergunte no WhatsApp 11 96429 0680. Esporte em debate, na Bandeirantes. E olha aqui, o para-brisa do seu carro quebrou. Você precisa conhecer a Sofisticar Autovidros, oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. A Sofisticar Autovidros atende a todas as seguradoras. Confira as unidades nas cidades de Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e também em Piracicaba. O atendimento pode ser realizado lá na loja mesmo ou então no lugar onde o seu veículo estiver. Serviço rápido e de qualidade. A Sofisticar tem uma loja perto de você. Chame no WhatsApp 11 964 290 680. A Sofisticar Autovidros também fornece para-brisas para todas as montadoras do Brasil. Siga no Instagram, @Sofisticar Autovidros. Saiba que você pode ter a sua própria loja Sofisticar. Sim, você pode ser uma Sofisticar autorizada. Mande uma mensagem pelo WhatsApp 11 964 290 680 e saiba todas as informações. Sofisticar Autovidros. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. É o Esporte em Debate para você ligado aqui na Bandeirantes. Agora são 18 horas mais 29 minutos em A Meta. Será que atingimos a meta de 15 mil inscritos no YouTube? Já já você vai ficar sabendo. Agora a galera participa conosco. Fala, galera! Aqui na Bandeirantes, para todo mundo ouvir. Fala, galera! Boa tarde, aqui é o André. Fala, André. Do Parque da Figueira, tudo bem, Campinas? Gente, se eles falarem que o Luca, o maior clube que ele jogou é a Ponte Preta, que ele mais se identificou, ele tá falando isso por causa que ele tá em fim de carreira e ninguém mais quer ele. O maior clube, e o que eu tenho certeza que ele foi mais feliz foi do Corinthians, que foi campeão brasileiro. Beleza? Aí na Ponte Preta ele não tá conseguindo nem levar a Ponte pra primeira divisão, quanto mais falar que é o que ele mais se identifica. Ele só não ficou no Corinthians porque ele brigou com a comissão técnica toda lá. Beleza? Valeu. Fica a dica aí que a gente tem que falar as coisas como são. Porque, tudo bem, ele tá na Ponte Preta hoje, né? Então ele tem que puxar o sardinha para da Ponte Preta. Quem falou, respeitamos a sua opinião, respeito democraticamente, mas foi o próprio jogador que falou, né? Quem viveu, quem esteve lá dentro, passou por todas estas situações, foi o jogador. E na opinião dele, foi o melhor time, né? Maior time que ele jogou na sua carreira. Então, se o jogador falou, acima de tudo, temos que acreditar, mas, repito, respeito a sua opinião. Vamos com mais uma.
Boa noite aí pra todos. Amanhã o Bugre vai depenar o Galo lá em Itu, hein? O Galinho vai sair destroncado lá no fim do jogo. E eu tava vendo vocês falando aí, deixando a rivalidade de lado, sobre camisa comemorativa. Esse menino aí da Ponte, ele joga pra caramba, entendeu? E eu acho que não tem nada a ver. Eu lembro do Fumagalli, naquele jogo do ABC que o Guarani meteu 6. Ele jogou com a 250, fez 3 gols naquela noite lá, arrebentou, hein? Fuma foi aniversário dele essa semana, esse era craque, hein? Que é o Rafael de Campinas. Valeu, Rafael. Grande abraço para você. Verdade, foi aniversário do Fumagalli. Fumagalli recém-completados 45 anos. 5 de outubro foi aniversário do Fumagol. Hoje é dia 7, quarta-feira. Fumagalli completou 45 anos. O Fumagol. Bem lembrado pelo ouvinte. Vamos com mais participações. Oi, Boris. Boa tarde. Aqui é Nelson do Chapadão. Opa. Ô, Boris, diz uma coisa pra mim. Fala aí. O rapaz aí perguntou um negócio de torcida, bandeira, essas coisas. Não tá proibido hoje a torcida da Ponte? Que a multa que ela levou, dependendo devido àquele jogo contra o Vasco, aquela brigaiada que deu. Confirma pra nós aí, se for possível, CH, Tigrão. Um abraço a todos aí, um abraço, Bolis. Valeu, muito obrigado. Chapadão. Valeu, um grande abraço para você. Na verdade, a Ponte Preta foi punida com um jogo com portões fechados pela briga de torcidas na partida contra o Vasco. A Macaca também levou uma multa de R$20 mil e o clube, pelo menos a última informação, estava avaliando se iria recorrer ou não da decisão. E a CBF ainda não informou qual será esta partida, se será ainda este ano, mas para amanhã a torcida está garantida, né? A presença do torcedor. Não, não informou em qual partida, provavelmente vai ser contra o CSA, né? E já é na próxima, né? É a próxima, porque essa não daria nem tempo de citar o clube, essa é a verdade. Estava muito em cima da hora e contraria o estatuto do torcedor, porque foi agora, né? Foi antes de ontem, né? Ou ontem, o julgamento. Quarta-feira. É por isso. Então, não houve tempo hábil para manter e cumprir o estatuto do torcedor de cumprir imediatamente. Mas eu acho que contra o CSA a Ponte não escapa. Então, amanhã o risco existe sim. Vai haver torcida do Guarani em bom número se deslocando para Itu, ida e volta, encontro na ida e na volta, e torcida da Ponte também, provavelmente num bom número, no estádio Moisés Lucarelli, até porque o horário é muito bom, às 7 da noite. Ô Tigrão, você ouviu aí, né, o ouvinte dizendo que a história da camisa comemorativa para o Fumagalli, Fumagol, que completou mais um ano de vida na última quarta-feira, jogou com a camisa 250 naquela ocasião e meteu o gol, viu, Tigrão? Excelente, toda regra tem exceção. É isso aí, temos mais participações da galera, 18h33 em Campinas. Vai lá, hein? Se inscrevam no canal, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Boa noite, pessoal da Band. Boa noite aos ouvintes também. Aqui quem fala é o Reginaldo Pauliceia. Com relação ao Bidu, ele é um bom jogador, sim, viu? Ele, quando esteve no Guarani, ele apoia bem, chuta pro gol, dibra. Mas só que o problema do Bidu é na defesa. Toma muita bola nas costas. Muita mesmo. E é difícil dele subir para cortar a bola junto com o zagueiro, junto com algum atacante do outro time, quando tem escanteio, essas coisas, hein? Na defesa ele peca muito. Agora o Jamerson, ele é mais completo. Ele não tem tanta precisão no chute que nem o Bidu tem, mas ele ataca bem, cruza bem, ele defende bem. Então ele é um jogador mais completo, sim, viu? Então o Guarani tá de parabéns aí por ter pegado esse jogador aí, pô. Ele é um verdadeiro cachorro que corre atrás de moto, sabe? Não para, é pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Não cansa nunca. Um abraço, gente. Valeu, muito obrigado pela sua participação. Olha, é um tema realmente muito relevante, né? Porque as opiniões são divididas em relação a Bidu, Jamerson, Matheus Pereira, que passou recentemente, né? Foi bem também em algumas partidas, em outras nem tanto. Eu, particularmente, prefiro o Bidu. Jamerson, bom jogador, muito bom jogador, está provando isso, tem pouco tempo de casa, mas sou fã do futebol do Bidu. O Guarani perdeu muito com a saída do Bidu. Evidentemente que agora esta saída
ela acabou sendo esquecida momentaneamente pela chegada do Gemerson, né? 15 jogos, 6 assistências e por aquilo que os comentaristas falaram, o CH com muita propriedade, o Tigrão também, faz com que o torcedor esqueça um pouquinho o Bidu. Mas para mim, dos últimos que passaram com a camisa do Guarani, eu fico com o Bidu. Vamos com mais participações da galera. Temos mais Giba. Manda pro ar aí, Giba. Ô, pessoal da Band, fala pro Tigrão calar a boca, que velho. Isso? Ele conseguiu falar que o Rogério Ceni jogou no Ceni, é da cidade de Ceni. Pelo amor de Deus. É Sinop, não Ceni. Ceni é o sobrenome do cara. Esse Tigrão é muito retardado, que gente. Isso? Não é possível. Fala pra ele parar de falar bosta, asneira. Não, Meu Deus do céu. corta. Fala merda. Não, corta. Aí não, né? Aí vai ofender. Aí não, ofensa não. A gente não vai, né, nesse caso, colocar dessa maneira aí, e evidentemente o Tigrão depois consertou, né, nessa situação envolvendo o Rogério Ceni. Isso faz parte. Tigrão, seu nome foi citado. Quer responder ou não, Tigrão? Pode passar. Claro que não. Segue o baile. Segue o baile. Com toda certeza. Vamos ver a manifestação dos demais ouvintes que vêm depois dele, para saber a nota, né, dele com essa imensa categoria internacional. E que Deus o proteja, o ilumine e não me desampare. Tanto é aqui que o 6846 manda uma mensagem muito legal para a gente aqui, inclusive um cartaz. Assim é a vida, um longo caminho, um grande aprendizado. Joana de Ângeles. Boa noite, quem mandou essa mensagem foi o 6846, código de área 16, região de Ribeirão Preto. Está nos ouvindo através do AM 1270 e também através do FM 85.3. Temos mais mensagens? Mais uma, manda aí. Beleza, queria dar um oi pro meu tio, né, que sempre acompanha os jogos do Guarani, eu sempre apoio ele, que no caso é o Dodô. Queria também dar um oi pro meu avô, que sempre também acompanha os jogos, e um abraço pro Batista e um abraço pro Tigrão. E pra rapaziada Bandeirantes. É isso? É isso. Meu avô Pedro Luiz Simeonato e meu tio Dodô. Bugrão é nóis. Aí, ó. Valeu, muito obrigado. É o Paulo Simeonato e também o Luca. E quem falou foi o Luca. Lucas Simeonato, aqui de Campinas. Mandando um abraço pro Batistão, pro Tigrão e para todos que estão nos acompanhando. Que diferença, não? Garoto, né? É berço. É isso aí. Valeu, Luca. Valeu, Paulo. Um grande abraço para vocês. Edivalmir também aqui está participando conosco, dizendo que o ouvinte foi deselegante, mal educado. Temos mais participações? Não, já mais participações, mensagens de áudio, mensagens de texto, 971021493. Agora mais um recado de Carlos Batista para você. Bem, eu vou falar aqui da Odonto Clinic. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina, sabia? Ter os seus dentes fixos novamente é um sonho que a Odonto Clinic pode e quer realizar para você. Aproveite o time de especialistas da Odonto Clinic pronto para tirar todas as suas dúvidas. É muito importante dizer que essa primeira consulta, que é a consulta de avaliação, é gratuita. Você marca a consulta no dia certo, comparece na clínica, conhece a clínica, faz a avaliação, toma um café com o pessoal, conversa sobre o tratamento. Até aí nenhum custo para você. Depois de conhecer os detalhes e se interessar pelo tratamento, um especialista vai fazer um planejamento junto com você e dentro das suas possibilidades. Não perca tempo. Agende já a sua consulta de avaliação. Ligue ou então chame pelo WhatsApp. Reserve o horário para a avaliação. 3342-7000. Repetindo, 3342-7000. A Odonto Clinic possui excelência no tratamento de próteses com os recursos mais modernos e rápidos do mundo, para você ficar muito bem na foto. Além do que, a falta de dentes provoca problemas de saúde, deficiência na mastigação, interferência na fala e perda óssea.
Faça o implante e tenha de volta a sua autoestima. Unidades em Campinas, Valinhos, Vinhedo, Louveira, Jundiaí, Cajamar, Mogi Guaçu, Rio Claro e em Sorocaba são 3 unidades para melhor atendê-lo. A hora é agora, hein? Ligue 3342-7000, 3342-7000. Odontoclinic, porque sorrir é tudo! Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Muito bem, estamos de volta aqui pela Rádio Bandeirantes, é o Esporte em Debate. Hoje vamos estar juntos até às 19 horas mais 30 minutos e vamos voltar a debater os temas do programa de hoje com o Tigrão e também com o CH, a nossa dupla de comentaristas. Lembrando que o Bugre joga amanhã, 18 horas e 30 minutos contra o Ituano e mais tarde, às 19 horas, será a vez da Macaca entrar em campo diante do Vila Nova. CH, em relação à Ponte Preta, a Ponte joga amanhã, né? A gente comentou aqui sobre o Luca, completa 100 jogos e pode alcançar o Cajá como terceiro artilheiro do século, 44-45. Agora tem um tabu aí, CH. A Ponte não vence o Vila Nova desde 2014. De lá pra cá foram 8 jogos, 7 empates e uma derrota. O que você acha em relação a isso, esse tabu que a Ponte não vence o Vila Nova e amanhã tem uma grande chance para vencer e acabar com esse tabu em CH? Aí, Tigrão, eu substituto aí do recorte, do apresentador. Não, aí foi da produção. O apresentador açougueiro. Não tem nada a ver a produção. O apresentador é um recorte. O time é outro, o momento é outro, o campeonato é outro. Meu Deus do céu. Mas eu respeito quem considera isso. Eu acho que isso serve para a gente criar umas pautas mais dentro de campo. Isso não tem nenhuma, com todo respeito à colocação do amigo, que isso vem à tona a todo momento. É porque é isso, porque é aquilo, porque a temperatura, a Ponte está invicta em Campinas em todos os sábados que os jogos acontecem às 19 horas e quando o Guarani joga fora de casa. Eu respeito quem pensa diferente, mas na Vera, na hora do jogo, isso não tem nenhuma importância, mesmo com todo o respeito ao Vila Nova, não é? Não dá para entrar dentro de campo, olhar para a camisa vermelha e branca e ficar com medo, né? Mesmo com a competência que está demonstrando o Vila no campeonato. É um jogo que a Ponte tem que ganhar a partida, está jogando dentro de casa, do lado do seu torcedor. Agora, esse negócio de recorte das últimas 10 partidas, porque é invencibilidade, porque o tabu, já diria Valdemir Gomes, foi feito para ser quebrado. Ah, não tenha dúvida alguma. Agora, CH Elvis está de volta, hein? Com a 62 estampada na camisa. E aí você pode comentar. Aliás, 62, por que 62? Ele faz uma homenagem ao ano de nascimento da sua mamãe, a mãe do Elvis, que acabou, lamentavelmente, falecendo recentemente, um pouco antes dele chegar e vestir a camisa da Ponte Preta. Só um detalhe, muitos amigos pontepretanos, para 2023, falando em relação ao Elvis. O Elvis tem contrato até o fim da temporada de 2023. Não termina agora, não. Quando ele acertou, o presidente Marco Antônio Eberlin acertou com o Elvis, final do contrato até 2023, viu, CH? Aí se faz falta. Discutir ele dentro do campo e fora dele, ele dentro do time e fora dele, a conversa muda de figura. Ele é um cara que caiu, ele foi a cereja do bolo desse meio campo muito operário da Ponte, ou pelo menos era operário até antes da partida contra o Cruzeiro. Ele tem a bola parada, ele é um cara que ele tem a leitura do jogo, ele tem o time. Ele é um tipo do meio campista que sabe quando ele gela a bola e quando ele acelera. Ele é diferente, eu sou fã dele. Não é só por causa da bola parada, não. Ele se posiciona de uma maneira diferente. É um meia que está, infelizmente, em extinção no futebol do mundo. Eu sou muito romântico e eu gosto desse tipo de jogador. Ele bota qualidade, ele pensa o jogo. E a Ponte com ele dentro do campo é outro adversário, desculpa, fica mais forte. Ele pode até estar numa tarde e noite infeliz, que pode acontecer, não estar bem, ser muito marcado, mas que com ele dentro de campo, o respeito do adversário é diferente, eu não tenho nenhuma dúvida disso, Bolis. Bom, Tigrão, e para você sobre Elvis, se você quiser comentar também sobre o tabu que o CH adora, tabu foi feito para ser quebrado. Aliás, eu vou procurar a origem dessa frase, o inventor dessa frase.
Agora, Elvis de volta ao meio-campo da Macaca, hein, Tigrão? É um trunfo, né? É um handicap. O Elvis, ele faz com que a Ponte consiga contar a história da Série B de 2022 em 2 etapas. Antes e depois da chegada dele. A Ponte era um time acéfalo no meio-campo, de muita energia, de muita intensidade, mas de pouco talento. Até pela característica dos jogadores, não é por deficiência técnica, não. Mas não adianta você mandar um volante pensar o jogo. São raríssimas, né, as aparições no futebol mundial de volantes, né, não tão raras há anos atrás, mas hoje é algo raro. Tanto é que está acabando o volante. Hoje tem meia, né? Meia que marca mais, meia que se aproxima mais. Então, a Ponte subiu muito de conceito e subiu muito na prateleira da avaliação técnica que a gente faz depois do Elvis. Ele, aparentemente, e às vezes é uma questão do biotipo do jogador também, mas ele aparentemente está um pouquinho acima do peso. A camisa fica um pouco mais grudada, né? Está um pouco roliço, mas isso não diminui absolutamente a capacidade técnica dele e o ritmo. Quem dita o ritmo de jogo da Ponte é o Elvis. Uma bola parada fatal, perigosíssima, e é claro que ele vai ter dificuldade no jogo, porque o último time, todo mundo conhece o Elvis, o Brasil inteiro conhece o Elvis. Mas o último time que ele defendeu e muito bem foi o Goiás. E o Vila Nova é de lá. São os dois de Goiânia, aliás, com uma grande rivalidade nutrida aí, também incluindo nessa rivalidade o Atlético Goianiense. Então todo mundo do Vila Nova, jogador, comissão técnica, torcida, diretor, todo mundo sabe que para jogar contra a Ponte, se der liberdade para o Elvis, pode ficar ruim o negócio. Então cabe ao Elvis, no jogo de amanhã, tentar sair, encontrar um caminho para jogar, tentar encontrar, obviamente, um espaço menos congestionado do campo, tentar pegar um atalho, às vezes, de receber essa bola mais lateralmente, e aí fazer aquelas incursões que ele sabe fazer, especialmente no passe longo, médio e longo. É isso. Então, é um ponto muito positivo. E ele fez muita falta no jogo lá do Maranhão, lá em São Luís, onde a Ponte saiu derrotada. Com relação ao tabu, faz parte do folclore do futebol. É verdade. E faz parte também da estatística, né, Boris? Ué, não ganha há 15 jogos, tem um tabu de 15 jogos. Não ganha há 15 anos, tem um tabu de 15 anos. Mas não é tabu que... Existe uma mística no futebol que não é explicada nem tecnicamente, nem cientificamente, mas que, às vezes, dita normas até pela questão psicológica. O jogador entra e fala, esse time aí sempre ganha aqui. Pronto, já entra inseguro, já entra não querendo arriscar, já entra preocupado com a imprensa e com a torcida. Então é questão de um bom preparo psicológico, mas não é tabu que ganha ou perde, não. O que perde é o comportamento específico dentro daquela partida determinada. E a mesma frase marcada, né, e clichê de que tabu foi feito para quebrar, eu vou colocar uma outra agora aqui que ninguém nunca falou. Vai. E daqui a pouco o cara liga aí xingando de novo e eu tiro a maior onda dele. É assim, ó. Cada jogo tem a sua história. Boa, Tigrão. Aliás, por falar em jogo e a sua história, virando a chavinha para o jogo do Guarani, Tigrão, gostaria que você comentasse sobre a situação para o jogo de amanhã. O Moser ainda tem a dúvida aí do Rodrigo Andrade, que está fazendo falta no meio-campo, e o Ronaldo Alves, substituto natural do João Vitor na defesa, para fazer dupla com o Derlan. Qual a sua opinião sobre esses dois temas, Tigrão? Então, a gente tem uma informação que ele não treinou a semana toda, né? E o jogo é no sábado, provavelmente está fora, e é uma baixa muito importante. Estou falando do Rodrigo Andrade. O cara da transição, o cara que compõe muito bem a marcação e ocupa bem os espaços quando o time não está com a bola, e que tem capacidade técnica de um bom passe, de uma arrancada vertical, de fazer uma aproximação com os homens de frente. É um dos destaques desse time do Guarani desde sempre, desde quando iniciou a sua trajetória vindo lá do Vitória da Bahia. Agora,
teve momentos de instabilidade, porque quando se contunde, volta um pouquinho fora de forma, demora um pouco para readquirir o bom ritmo de jogo. Mas é um ótimo jogador e vai fazer falta, né? Não está oficialmente fora, mas tudo leva a crer, né? E tomara que a gente esteja errado, de que não vai jogar por não ter treinado a semana inteira. E aí é um problema, porque o Guarani já não tem o Vilela, que apesar de muito contestado, vem sendo o titular absoluto nesse time do Moser e também cresceu um pouco de produção junto com todo o time nessa arrancada de 4 vitórias consecutivas. Então, não tem Vilela. Provavelmente não vai ter o Moser. E também não tem o colombiano, que é muito bom jogador. O CH cansou de elogiá-lo na partida última aí do Guarani, na vitória de 1-0 contra o Londrina, e depois ele acabou perdendo um pouquinho a cabeça, deixou lá um cotovelo e tal, e infelizmente tomou um cartão vermelho pelo mesmo motivo que ele tomou no derby, no momento crítico da partida, né, onde existia uma grande expectativa até de que a história do jogo pudesse mudar, porque era lá e cá, era um jogo aberto, o Guarani pressionando bastante, e o Richard Rios acabou também no derby sendo expulso. Mas ele está fora. Então, observe, note bem. Você lembra dessa daí ou não? Uhum. Note bem. Note bem. O Richard Rios fora, o Rodrigo Andrade provavelmente fora, e o Vilela 100% fora. Então, num mesmo combatimento do time, você perde 3. Existem opções? Existem. Eu, pessoalmente, nós já falamos também a respeito disso, inclusive hoje na TV, e o meu pensamento é muito coincidente com o do Carlos Henrique. É o seguinte, você deve ter ali uma formação de primeiro volante com o Madison, né? Ele tem, de repente, o Índio, mas está muito tempo sem jogar, o Silas, muito tempo sem jogar. E aí o segundo, que seria o Rodrigo Andrade, ele pode vir de Persson. E fecha com o Giovanni Augusto e faz o quadrado, fazendo o quarto homem de meio campo, com um cara que está muito bem, mas muito bem mesmo, tem muita qualidade, né? E que demorou um pouquinho para entrar no ritmo, que é o Isaac. Eu acho que seria por aí, mas independentemente de qualquer opção, saibam todos os navegantes que Rodrigo Andrade sempre faz falta. É isso aí, o Tigrão ao lado do CH, vamos juntos até as 19h30 nesta sexta-feira, o Esporte em Debate para você, ligado no AM, no FM aqui em Campinas, 85.7 na faixa estendida e também no AM 1170, para você de Ribeirão Preto, no AM 1270 e também através do FM 85.3 e também no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like e se inscreva no canal rumo aos 15 mil inscritos. E agora, mais um recado de Carlos Batista para você. E atenção para este recado sensacional da Anhanguera Ferramentas. Ofertas especiais é só na Anhanguera Ferramentas. A seleção do profissional está incrível. É marceneiro, jardineiro, mecânico, não importa a profissão. Tudo o que você precisa está na Anhanguera. E para você que tem uma oficina, não pode ficar sem a chave de impacto da Puma. Ela é perfeita para apertar porcas e parafusos com muita precisão. E ela está saindo por apenas R$ 649,90. Outra dica para você completar ainda mais a sua seleção de ferramentas é o jogo de brocas Bosch. São 30 peças feitas de titânio que vão te ajudar nos seus trabalhos. E ainda perfura diversos tipos de materiais e tudo isso por apenas R$ 79,90. Só R$ 79,90. Isso não dá para perder. E não se esqueça, a Anhanguera está cobrindo qualquer oferta anunciada pela concorrência. Visite as lojas em Campinas, no Jardim do Trevo, em Jundiaí, na Vila Mafalda, e em Limeira, próximo ao estádio Limeirão.
Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera, a marca do profissional. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Em dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Daqui a pouquinho, hein? Daqui a 4 minutos a bola rola em Criciúma, tem Criciúma e Náutico. 9h30 da noite, CSA e Sampaio Correia. Amanhã, 11 horas, tem Chapecoense e Operário. Às 4, Bahia e Brusque. 18h30, o jogo, aliás, 16h30 ainda. 16h30, Londrina e Grêmio no Estádio do Café. Este jogo, em princípio, seria no Estádio do Café, foi para Cascavel, mas voltou para Londrina. Então, confirmado o jogo amanhã, Londrina e Grêmio. Amanhã, 18h30, em Muriaé, tem Tombense CRB. Mesmo horário, em Itu, Novelli Júnior, tem Ituano e Guarani. Carlos Batista é o jogo comando aqui da Rádio Bandeirantes, com os comentários do Klegger e também do CH. No mesmo horário, em São Januário, tem Vasco e Novo Horizontino. 7 da noite, Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Vila Nova. Vou estar acompanhando este jogo ao lado do Tigrão. E assim que terminar o primeiro tempo do jogo do Guarani, a parte final do primeiro tempo do jogo da Ponte, e assim que o jogo do Guarani terminar, também a parte final do jogo da Macaca, sem jogos de Luca, com a camisa da Ponte Preta. E para fechar a rodada, no domingo, 4 da tarde, na Ilha do Retiro, tem Sport e Cruzeiro. Na classificação da Série B, Cruzeiro, campeão e já com acesso garantido, 72, Grêmio 56, Bahia 53, o Grêmio é o quarto colocado com 52. O Sport é o quinto com 49 pontos. Sampaio Correia é o sexto, 48, Ituano o sétimo, 48, Londrina o oitavo, 46, o Criciúma é o nono com 46. A Ponte Preta, nesse momento, ocupa a 10ª colocação, 43. Mesma pontuação do CRB, é o 11º colocado, e também do Tombense, que é o 12º. O Bugre é o 13º colocado. O Guarani, na última rodada, ganhou 6 posições nas últimas rodadas. É o 13º colocado com 41. O Vila Nova é o 14º, 41. 15º, Chapecoense, 38. O Novo Horizontino é o 16º com 37. Os 4 últimos, CSA, 35, Operário, 32, Brusque, 31 e Náutico com 30 pontos. Agora pelo Campeonato Brasileiro da Série A, rodada importante, a 31ª rodada. Amanhã na Arena Pantanal, em Cuiabá, Cuiabá e Flamengo. Amanhã, 9 da noite, na Neoquímica Arena, tem Corinthians e Atlético Paranense. Domingo, 11 horas da manhã, no Beira-Rio, Inter e Goiás. 4 da tarde, no Morumbi, São Paulo e Botafogo. No mesmo horário, no Castelão, em Fortaleza, Fortaleza e Avaí. No domingo, 18 horas, Coritiba e Red Bull Bragantino, Fluminense e América Mineiro, Atlético Mineiro e Ceará. Na segunda-feira, 18h30, Atlético Goianiense e Palmeiras. E às 20 horas tem Santos e Juventude. Na classificação da Série A, virtual campeão, Palmeiras 66, Inter 54, Fluminense 51, Corinthians 51. Flamengo é o quinto com 49 pontos. O Atlético Paranaense o sexto com 48, o Atlético Mineiro o sétimo com 46 e o América é o oitavo colocado com 42. O São Paulo é o 10º colocado com 40 pontos, o Red Bull Bragantino o 12º com 38 e o Santos o 14º com 37. Na zona do rebaixamento, Cuiabá 30, Atlético Goianiense 29, aliás, Atlético Goianiense 28, Cuiabá 30, Atlético Goianiense 28, Avaí 28 e o Juventude Lanterna é o último colocado, portanto, com 30 pontos. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Esporte em debate para você agora pontualmente 19 horas em Campinas, para você ligado no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos com mais participações da galera. Fala, galera! Fala, galera! Aqui na Bandeirantes, para todo mundo ouvir. Fala, galera! E aqui o João Busco colocou aqui, ó. Fala, galera, seus lindos. Tigrão, você é topzera. Quando a inveja chega, você mete uma caneta e marca gol de placa. Mito, monstro sagrado, abraços a todos. É o João Busso. Tigrão, escrevi errado, desculpa. É melhor ouvir do que ser surdo. Dorival de Campinas, um abraço a todos, seus feras da Band. Seu Tigrão, depois de Brasil de Oliveira, pensei que não haveria comentarista completo como ele. Daí surgiu o senhor imparcial, profissional, que fala a linguagem do povo. Me senti ofendido com a crítica do rapaz. Mas o gelo é a melhor resposta. Tamo junto! É o Carlos do Jardim do Lago. Valeu, Cardão, um abraço pra você.
A opinião do ouvinte também, 4558. Vocês já notaram que é coisa rara os dois times de Campinas ganharem na mesma rodada? Amanhã a Ponte ganha e o Guarani perde. O risco maior é se a Ponte ganhar todas as 5 e o Guarani não ganhar, volta para o Z4. É a opinião do ouvinte, o final do telefone 4358. Boa noite a todos da Band. Tigrão, fica tranquilo. Tigrão, você é um cara sensacional. Seus comentários com o pé no chão e não dá bola para a torcida. Torcedores de quinta categoria não fazem graça para ninguém rir, como dizia a minha avó. Valeu, o Fernando da Vila Padre Anchieta. Ligado, acompanhando também o programa conosco. Agora temos mais participações, mensagens de áudio no ar da Bandeirantes. Boa noite, amigos da Band. Boa noite, Boles. Em especial aí pro Tigrão. Tigrão, eu te ouço. Já até perdi a conta, nem vou falar também, porque o pessoal vai descobrir minha idade. Mas faz muitos anos. E você é dos melhores aí das rádios de Campinas, tá bom? Um abração, é Eloir Pianca, daqui de Indaiatuba. Valeu, muito obrigado ao Eloir e todos de Indaiatuba. Alô, Indaiatuba, um grande abraço para todos que estão acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes, o esporte em debate. Vamos com mais participações, agora 7-2 em Campinas. Boa tarde, pessoal da Band. É o Denner de Taquaral. Fala, Denner. Tigrão, todos nós, um pouco mais iluminados, sabemos que a educação é cabida em qualquer lugar e qualquer hora. Nem tome conhecimento, nem devia ter posto essa mensagem aí no ar. Sei que passou por acaso. Gente fina é outra coisa, né? Você vê o nível da pessoa. E mesmo que você tivesse errado, você tem muito crédito, cara. Você é um cara fantástico. Ninguém manja mais de futebol do que você. Sou teu fã há muitos e muitos anos. E vou continuar sendo. Abraço. Valeu, muito obrigado pela sua participação. Mais mensagens através do Fala Galera 971021493. Boa noite, amigos da Band. Meu nome é Adilson, moro no Jardim do Trevo, sou Ponte Pretano. Adilson. A Ponte Preta está com alguma coisa muito estranha acontecendo lá dentro, porque não é possível jogar o futebol que jogou lá, tá certo, que 2 gols espírita, mas não fez por merecer outro resultado. E quero cumprimentar o Tigrão pela elegância com que ele saiu desse problema, que esse mal educado aí o ofendeu. Eu acho que o engano é um direito que todo mundo tem. Enganar num nome, numa referência, não é crime, mas também não precisa ser tão mal educado como esse cara foi. Muito obrigado, bom fim de semana e fiquem com Deus. Valeu, muito obrigado. A opinião do ouvinte. Tigrão, seu nome amplamente citado e a torcida está contigo. Acabou passando, a gente pede até desculpas ao Tigrão e também para o ouvinte de uma forma geral, né? A gente relatou uns problemas técnicos aqui no início do programa, mas enfim, passou e é coisa do passado, mas a galera tá do seu lado, Tiger! Claro, não, e eu agradeço a todos do fundo do meu coração, tá tudo certo. Também ele pode estar num dia não muito legal, né? Eu sei que quando você leu a mensagem, você não colocou o nome dele no ar, até esqueceu de colocar o nome, não sei se de propósito ou não, mas tá tudo certo. Eu quero que ele seja feliz e às vezes está num dia ruim, né? E não estou me sentindo ofendido, tá tudo legal. E aliás, todos nós sabemos, né? E como é que nós, nem o Criador, nem o Filho do Criador do Universo conseguiu agradar a todos, né? E a gente também desliza, sou ser humano, erro pra caramba, e aqueles que se manifestaram aí solidários ao Tigrão, agradeço mesmo, do fundo do coração, porque a gente sente que são manifestações sinceras, né? Manifestações do fundo do coração. Então, de um fato aparentemente desagradável, né? A minha sexta-feira está consagrada com toda essa gente, né, muito caridosa, toda essa gente muito generosa, se colocando aí do lado. E não há necessidade, eu estou de boa, mas agradeço, faz bem para a alma. E também não fico magoado com quem deu uma derrapada e bateu no guarda-reio, e daqui a pouco ele liga aí, amanhã, semana que vem, e de repente se retrata, porque ele sabe que se excedeu desnecessariamente em cima de uma grande bobagem. E não foi desrespeitoso comigo. Ele foi desrespeitoso com todo mundo que está ouvindo o programa, né? Senhoras, crianças, famílias. Não havia necessidade, mas Tigrão está absolutamente numa boa e
Deus que pague, Deus que dê em dobro a todos vocês aí que se manifestaram. Isso é que faz bem, isso é que justifica a gente estar nesse negócio aqui há quase 40 anos, com a maior alegria do mundo, com a maior emoção do mundo e com o maior amor do mundo. Um abraço, Tigrão! Aí, ó. Um beijo, Tigrão! Elas também estão com o Tigrão. Calma, meninas, hoje é sexta. Calma, não se estapeiem, não se esbofeteiem, calma, não se agridam, violência não. Calma que tem Tigrão para todas. Aliás, eu estou aqui. Fala aí. Quem fala é o Pelé. Eu queria mandar um abraço muito especial a você, Tigrão, pelo trabalho maravilhoso que você faz aqui em Campinas e região. Um super beijo para vocês aí. Um abraço, tchau. Falou, Rei, obrigado, pô. Eu tô com saudade. Aliás, vou na Baixada amanhã resolver um probleminha de ordem particular. Te ligo, tá, Rei? Conforme for. Vai na Baixada resolver um verbo aí, dou uma filada de boia aí no Guarujá, tá bom, Como é que é a Rei? história? Vai na Baixada resolver um problema particular? É, mas é um problema mesmo, é um problema de ordem particular. Não é problema, é um assunto particular, né? E aí, como eu vou estar por perto lá, vou dar uma ligadinha, viu, Rei? Caso você esteja de boa, ainda mato a verba do almoço e mato um rango, filo uma boia aí no Guarujá com você, tá bom? Não precisa muita coisa não, Rei. Um arrozinho bem temperado, feijãozinho de caldo grosso, um ovinho ao ponto e um quiabo ensopado. Que delícia, hein? É bem demais. Ô, Tigrão, rapidamente, esse último ouvinte, ele, no início da sua fala, ele ressalta sobre estar acontecendo algo na Ponte porque a Ponte perdeu os últimos 2 jogos. É coincidência? Faz parte do futebol? Qual a sua opinião em relação a isso, Tiger? Eu acho que faz parte do futebol. Eu acho que houve um relaxamento natural depois de muita cobrança, muita porrada, muita tensão. E aí chegou aos 43, sabe que não cai mais, ganhou um jogo emblemático com a sua narração lá em Londrina, 2-1, há 2 sextas atrás. E aí tomou uma borrachada do Cruzeiro, jogando bem no primeiro tempo, e entrou desatenta lá. São 2 jogos, é um recorte muito curto para chegar a qualquer conclusão e o relaxamento é normal, não deveria ter acontecido. Eu acho que o jogo de amanhã vai tirar qualquer dúvida e acho que a Ponte entra com a faca entre os dentes, entra para dar uma satisfação para o seu apaixonado, sofrido torcedor e ganha o jogo. É o que eu penso. Agora, claro, se nós tivermos um outro comportamento tão diferente daquele que a gente tem visto nos jogos em casa, aí a gente pode tentar dar uma mergulhada, ver se tem alguma coisa a mais, se tem jogador saindo, mas eu acho que não dá para especular em cima disso ainda não, e prefiro esperar o jogo de amanhã, onde, aliás, nós estaremos juntos, né, Bolis? Isso. Se Deus quiser. É isso aí. Bom, e para você, CH, gostaria da sua opinião também em relação a isso. A Ponte vem de 2 derrotas para enfrentar o time do Vila Nova, faz parte do futebol, ou você tem uma outra opinião em relação a essa situação atual da Macaca, hein, CH? Olha, a oscilação, ela cabe, ela é entendível em alguns momentos. Eu só fico preocupado quando a oscilação da qualidade do jogo vem com uma mudança de comportamento. E eu percebi isso principalmente na partida contra o Sampaio Correia. Né? A Ponte sempre foi muito guerreira nas mãos do Hélio dos Anjos. Então isso me deixa preocupado. Que o time tem condição de vencer o jogo amanhã, não tenho nenhuma dúvida disso, mas tem que minimamente jogar com atenção, com garra, com disposição. Precisa voltar a jogar aquele futebol organizado, operário, que trouxe a Ponte até os 43 pontos. Agora, se começar com mimimi, um toquinho de lado, que toca para a direita, olha para a esquerda, calcanhar, não cabe isso. A Ponte não está fazendo o campeonato que o Cruzeiro está fazendo, né? E comemorar o quê? Comemorar a permanência? Tá bom. Mas eu acho que é muito pouco. Mas diante do cenário, diante de tudo que aconteceu de errado, de equívoco, eu acho que acaba até terminando o ano de maneira razoável. Agora tem jogador aí que precisa colocar um pouco mais a bunda no gramado. Tem que entender o que significa jogar na Ponte Preta. E é isso que eu espero amanhã contra o Vila. Porque eu tenho certeza de uma coisa. O Vila vai jogar a vida dele contra a Ponte. Então, se a Ponte minimamente não equilibrar em vontade e disposição, pode ter problema.
Muito bem, agora em Campinas são 19 horas e 10 minutos. Vamos a mais um recado de Carlos Batista para você. Já o Batistão está vindo para trazer aquele recado mais do que especial para você no Esporte em Debate desta sexta-feira e já também o Na Lata, hein? CH e o Tigrão e o CH vão responder as 3 perguntas na lata nesta sexta-feira. E agora sim o Batistão e o recado. E o recado agora vai para vocês homens que passam por algum problema sexual, como a falta de libido, ejaculação precoce, impotência sexual. A Clínica UpMen é referência em tratamentos para a saúde sexual masculina. Tem uma novidade para você que deseja recuperar, melhorar a sua performance. Além do atendimento presencial em clínica, agora você conta com um atendimento personalizado e pode ser atendido no conforto da sua casa, através do atendimento online por telemedicina. Ligue agora para 0800 591 3898 e agende o seu atendimento. Você inicia o tratamento com a Clínica Referência em Saúde Sexual Masculina. São diversos tratamentos acessíveis com pagamento facilitado. Com eles, você terá acompanhamento e tratamento de qualidade. Você conta com médicos especialistas com mais de 15 anos de experiência. A Clínica UpMen vem resgatando a autoestima de muita gente. Não perca tempo, ligue agora mesmo para 0800 591 3898. E o atendimento é para todo o Brasil. Melhore a sua autoestima e tenha uma vida sexual qualidade com a Clínica UpMen. Clínica UpMen, referência em saúde sexual masculina. Médico responsável, doutor Alexandre Vilela, CRM 78843. Clínica UpMen. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Estamos de volta à parte final do Esporte em Debate desta sexta-feira. Vamos com mais participações do ouvinte conosco no Fala Galera. Boa noite, rapaziada. Aqui é Roberto Souza de Hortolândia, curtindo essa programação maravilhosa, necessária, principalmente nesse horário do jantar, né? São coisas que a gente acostuma, sabe? E que faz uma falta tremenda quando a gente não tem. Só pro Tigrão matar a saudade aí, eu lembro de uma programação do Sérgio José Salvucci há muitos anos atrás. Não sei se eu posso mencionar a emissora ou não, Rádio Brasil, muito tempo atrás. Sérgio José Salvucci fazia uma programação às 18 horas. E assim como vocês aí, vai deixar saudade, Sérgio José Salvucci também deixou uma grande saudade. Abraço, Tigrão. Parabéns pelo nível, parabéns pela educação. E como eu disse, segue o barco, vida que segue. Um abração. Isso Roberto aí. Souza de Hortolândia. Valeu, muito obrigado a você, muito obrigado a todos de Hortolândia. Vamos com mais participações. Boa noite. Boa noite. Fernando Pouso Alegre, Minas Gerais. Boris, é uma fera na narração, Boris. Obrigado. Avisa o Tigrão aí que o cara falou dele aí, larga isso pra lá. Ele é a bandeira de Campinas, pelos times de Campinas, Ponte Preta e Guarani. Um abraço. Valeu, muito obrigado pela sua participação conosco. E para fechar, antes do Na Lata, mais uma. Bem, amigos da RB, Wesley Neves aqui do Parque São Quirino. Eu tinha dado uma afastada aí do programa por conta de N problemas na vida pessoal e também por conta dessas campanhas políticas que tá acontecendo por aí. Ô Tigrão, mas isso aí que aconteceu com você hoje, cara, foi mais ou menos o reflexo que tá no nosso país, esse país polarizado, esse país dividido, país de ódio, país de agressão, né? Então vamos acalmar os ânimos, meu povo. Mais amor e menos ódio. É isso aí, muito obrigado pela sua participação. E agora, 19 horas e 15 minutos em Campinas. Responde na Lata. Vamos com o Na Lata hoje, hein? Aliás, é o seguinte, hein? Hoje é sexta-feira, temos um pouco mais de tempo. Então o Tigrão e o CH vão responder o Na Lata, mas nem tanto aquele Na Lata, né? Não precisa ser o Na Lata, pode ser aquele Na Lata mais tranquilo, de boa. E é o seguinte, hein? Você não tem medo de falar isso aí pra mim?
Não, Tigrão, que é isso? Eu levo até às 8, hein? Eu confio no seu na lata, viu, Tigrão? Fica tranquilo. Aliás, eu vou conversar... hein? Eu vou começar com você, Tigrão. É o seguinte, ó. Você tem alguma superstição em Copa do Mundo para jogos da seleção brasileira, Tiger? Ah, tenho. Tenho muitas. Fala aí quais são. Muitas. Sabe qual que é a principal delas? Qual? Quando o Brasil não perde nenhum ponto na primeira fase. Você lembra em 90 com o Lazzaroni? Sim. A seleção era bastante contestada, mas era um timaço, né? Tinha Miller, Careca, Romário, Bebeto, o Dunga já estava lá, o Tafarel. Timaço. Era o esboço, uma parte do esboço, né? Do time de 94, campeão do mundo. E aí, mas o Lazzaroni amava de um jeito, muita gente contestava alguns jogadores, e seleção é muito polêmica. E aí, na latinha eu tô fazendo. Aí, o que aconteceu? Ganhou os 3 jogos. Aí, tapou a boca de todo mundo. Aí, sabe qual que foi o próximo jogo, ou não? O jogo do Canidia. O jogo do Maradona. Ele arranca. Eu estava vendo esse jogo com pessoas muito queridas. E foi uma dor quase parecida com aquela do Sarriá, do Paulo Rossi, em 82. Porque quando é seleção brasileira, cor da bandeira, o buraco é mais embaixo, né? É o país que está lá, né? Não é o time que você tem simpatia e tal, é o seu país. E eu falei, vai. E o Brasil, por incrível que pareça, por isso que eu tenho essa superstição, o Brasil ganhou 3 jogos jogando mais ou menos. E é o melhor jogo que ele fez, bola na trave, engoliu a Argentina. Aí deram uma molezinha lá, alemão, né? Alemão. Maradona entrou com o tornozelo inchado, hoje ele tá daquele jeito, não sei o quê. Não vamos responsabilizar o alemão que fez uma grande Copa. Mas o Maradona arrancou, fez uma fieira lá, enfiou o Canidia, saiu na cara do Tafarel e ganhou de 1-0 e o Brasil perdeu o gol pra caramba e voltou pra casa cedo demais. Copa da Itália, 1990. Só para citar um exemplo, mas tem outros. Tá? Tem outros por aí. Então, quando ganha todas, nem um empatezinho, o próximo jogo que já é oitavas, tenho medo, tenho uma certa preocupação e sou supersticioso, sim, com relação a isso. E para você, CH, você tem alguma superstição em Copa do Mundo para jogos da seleção brasileira? Tenho. E qual é? Eu não assisto o jogo com muita gente junto, não. No máximo, 1, 2 pessoas, aquele ritual de fazer churrasco, 10 pessoas na sala assistindo, eu não gosto, não. Então, eu fico muito nervoso, eu torço muito, né? Sou apaixonado pela seleção brasileira e isso me irrita, porque fica um monte de comentário e, normalmente, negativo. Eu, quando assisto o jogo com atenção, eu fico em silêncio, eu não comento nada. Então, essa não é superstição. Eu não gosto de assistir jogo da seleção brasileira com muita gente do meu lado. Não, mas é válida. É uma superstição, sim. É válida também a resposta do CH em relação a esta pergunta. Um grande abraço para o Renato Pereira de Valinhos. Está acompanhando o programa. Valeu, Renato. Um grande abraço para você. Vamos para a segunda pergunta. Gabigol diz que conversa pouco com Pedro fora dos gramados, mas que a conexão funciona em campo. O relacionamento pessoal dos atletas pode colaborar no desempenho dos jogos? E aí, CH? Atrapalhar não atrapalha. Então, se você tem um entrosamento, uma relação, eu acho que pode ajudar em alguns casos. Agora, não ter relacionamento nenhum, ter um relacionamento de respeito, não quer dizer que a coisa não aconteça dentro do campo, mas eu tenho a impressão, eu acho que é muito de cada pessoa, né? Que se o entrosamento existe, eu acho que facilita em algum momento. Mas não é determinante. Olha, se o cara não for amigo desse, quando estiver trabalhando junto, não vai funcionar. Eu não penso assim. E para você, Tigrão, qual a sua opinião sobre o tema? Você acha importante conversar fora também dos campos, dos gramados, para que em campo o entrosamento também ocorra? Acho importantíssimo. Acho que o profissionalismo não pode ser deixado de lado. Treinar muito, procurar distrair do companheiro aquilo que de melhor ele tem para dar e oferecer também para ele a sua boa parte técnica, o seu talento. Mas, lógico, se há uma cumplicidade de amizade, de aproximação fora do campo,
Isso ajuda muito. Quer um exemplo? O Casagrande sempre foi bom jogador, mas o Corinthians, ele depois de campeão de uma Taça São Paulo aí, emprestou o Casagrande lá para Caldense, sem nenhum menosprezo, né? Não há nenhum demérito nisso, Poços de Caldas, a Caldense, mas, poxa, não dá para comparar com o Corinthians. Se um moleque está subindo e o Corinthians precisando de jogador, isso anos 90, né? Anos 80, perdão. Final dos anos 70 e início dos anos 80. E aí vai embora o Casagrande, nossa, teve problema lá, disciplinar em Poços de Caldas, não tinha juízo, ficou longe da família. Acabou o Casagrande. O Corinthians resolve, quer dizer, muita gente imaginou, resolve trazer o Casagrande de volta. Vamos tentar dar uma nova chance para esse desengonçado, que ele tem um baita talento. Então ele sempre foi bom jogador. Mas será que ele teria conseguido disputar a Copa do Mundo e teria conseguido ser o jogador que foi, se ele não tivesse conhecido o Sócrates dentro e fora de campo? É uma reflexão que a gente pode fazer aí para entender o quanto o relacionamento pessoal de bom nível, fora das quatro linhas, pode engrandecer também o trabalho dentro do campo. É isso aí, um abraço para o Jefferson, também tá ligado, acompanhando o Esporte em Debate. E para fechar, Tigrão, o Palmeiras deveria usar mais o garoto Endrick no time principal. O Endrick, que ontem fez a sua estreia com apenas 16 anos, o mais jovem atleta a atuar com a camisa do Palmeiras no time profissional, 16 anos e 2 meses. E aí, Tigrão? Deveria sim. Talento você tem que canchar o mais rápido possível. Ele é um fenômeno. Eu escrevi sobre esse garoto, ninguém tinha falado ainda, ou poucas pessoas, não quero eu ser o pai da criança, absolutamente. Mas eu vi um jogo dele aí há 1 ano e meio atrás, ele tinha 15, né? Estava completando 15 anos. Eu falei, nossa, é diferente demais. Escrevi na internet, alguns me contestaram, outros concordaram. E é normal isso, né? É normal. A gente, claro, tem que respeitar a opinião de todo mundo. Mas eu acho que ele é um jogador que vai explodir muito rapidamente, muito forte fisicamente, vai crescer um pouco ainda, vai melhorar a altura. Ele não é alto, mas não é baixinho também não. Mas ele já tem uma compreensão física muscular assim muito avantajada. E eu vi o jogo ontem e achei que ele entrou muito bem, à vontade, poderia ter feito 2 gols e a torcida estava com ele. E ele é um fenômeno de mídia já. Acabou o jogo, ninguém queria saber do Scarpa, ninguém queria saber do Abel, ninguém queria saber de ninguém. Todo mundo foi atrás do garoto. E ele acabou nos emocionando a todos, contando o seu drama recente de ter perdido o seu avô, que parece, por tudo aquilo que ele falou, que era um grande ídolo dele. Chorou, mostrou muita autenticidade e muita maturidade para um garoto de 16 anos. Especialmente agora, que o Palmeiras já é campeão brasileiro e tem mais 7 ou 8 jogos ainda, eu acho que o Abel Ferreira deveria utilizá-lo sempre. E, inclusive, em algumas partidas, iniciar com ele para que ele pegue o ritmo dos demais companheiros e não entrar já com o jogo definido e o time do Palmeiras já desgastado, como entrou ontem. Respondendo na lata, tem que colocar mais um moleque para ele amadurecer o mais rápido possível. O futebol brasileiro precisa dele. É isso. E para você, Tigrão, um grande abraço, uma ótima sexta-feira, um bom fim de semana. Amanhã vamos estar juntos, né, acompanhando Ponte Preta e Vila Nova. Aliás, qual é o menu para logo mais, Tigrão? Suco de uva. Suco de uva? É. Só isso? Fermentado, né? Ah, entendi. Tá bom. Tigrão, entendeu, forte abraço, hein? Um abraço, muito obrigado a todos. Um abraço para o João Busso, que é um grande ouvinte de mais de 30 anos. Me mandou aqui uma mensagem muito bonita no celular. E é isso aí, legal. Mas já acabou, Bolis? Tava tão bom, pô. Quer falar mais um pouquinho? Aí, fala mais um minutinho aí, Tigrão. Fala que eu te escuto. Não, só para dizer que o Brasil está dividido aí por causa das eleições, e é uma eleição acirrada, disputada, e aqui a gente não fala de política, pelo menos nesse horário esportivo. E a Copa do Mundo tá aí, né, cara? Batendo a casa dos 40 e poucos dias, né? É. E ainda não dá... eu não senti aquele esquenta geral dessa época do ano, de 4 em 4 anos, quando a Copa do Mundo está tão próxima. Então, veja que o povo brasileiro, de um povo que não era nada politizado, as coisas mudaram muito nos últimos anos,
sobretudo depois do advento da internet, onde todo mundo fala com todo mundo, onde todo mundo se informa 24 horas por dia, além dos outros meios de comunicação tão importantes e tão históricos como o nosso aqui, como a TV, como os portais de internet, etc. Mas eu estou achando que, por maior que seja o esquenta que os meios de comunicação estão fazendo, eu não sinto o povo falando muito de Copa do Mundo, por causa de um outro assunto relevante demais que vai acontecer no Brasil no próximo dia 30. E eu acho que o esquenta da Copa do Mundo esse ano vai sofrer aí um retardo, vai ter um atraso, mas a Copa vai ser sensacional e eu estou preocupado com a seleção brasileira, mas mais uma vez vou torcer muito. Wallace, boa noite, um abraço para você, um abraço para todos os companheiros. Valeu, Tigrão. Um abraço fraternal e afetuoso para todos os nossos ouvintes e até amanhã, né? Se Deus quiser, na jornada esportiva aí, no nosso caso, acompanhando Ponte e Vila Nova no estádio Moisés Lucarelli. Um abraço. Fechado, até amanhã, Tigrão. se Deus Valeu, quiser. muito obrigado. CH, rapidinho para você, o Na Lata, o Hendrick deve ser mais utilizado no time profissional do Palmeiras, CH. Sim, deve ser utilizado sim. E esse deve ser o caminho que o técnico vai adotar. Agora, daqui para frente, a tendência é ele jogar mais, ainda bem, porque vê-lo em campo é muito legal. Forte abraço, CH, e até amanhã. Grande abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser. Valeu, muito obrigado ao CH, um abraço também ao Pereira do Padre Anchieta e o Edson Elias aqui de Campinas, dizendo que é fã do Tigrão. Grande abraço a todos vocês. Antes do destaque final, aquele rápido e último intervalo comercial. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342 7000. Anhanguera Ferramentas. Há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. A Sanasa chega aos 48 anos com motivos de sobra para comemorar. É uma conquista atrás da outra. Primeiro lugar no ranking estadual de qualidade de água. Prêmio Nacional da Qualidade 2021. Selo Aliança pelas Águas, do Ministério do Desenvolvimento Regional. Classificação A, com grau de Investment Grade pela Fitch Ratings. Sanasa, 48 anos. Uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. Campeonato Brasileiro 2022. Neste sábado, o Guarani vai encarar o Ituano, às 18h30 no estádio Novelli Júnior em Itu. E às 19 horas, a Ponte Preta enfrenta o Vila Nova no estádio Moisés Lucarelli. Jogos da 34ª rodada do Brasileirão. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes.
bem, estamos terminando o Esporte em Debate desta sexta-feira. Obrigado a você que esteve conosco, participando, interagindo, mensagens de áudio, mensagens de texto. Fique ligado, amanhã tem muito futebol com a dupla Campineira em campo. Guarani entra em campo às 18h30 contra o Ituano. E na sequência tem Ponte Preta e Vila Nova. Você não vai perder um só detalhe com toda a equipe de Carlos Batista. Grande abraço, excelente sexta-feira e até amanhã. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com